Sejam todos bem-vindos ao episódio especial da Bússola do Gestor, o episódio Mesa 10. São 10 pessoas, 10 especialistas aqui, cada um na sua área, que vai trazer um pouco de conhecimento, fazendo uma retrospectiva aí de 2023 e as perspectivas aí para 2024. Com certeza será uma noite aqui de muito aprendizado, se você estiver aqui ouvindo à noite. Claro, estamos gravando à noite, mas você pode ouvir caminhando, lavando os pratos, como eu digo, fazendo uma live, né, de live prato, não é isso? Então, independente de onde você vai estar assistindo, vai estar tendo acesso aí ao conhecimento prático de pessoas que fizeram e que fazem as coisas acontecerem. Aqui, todos eles que estão aqui são pessoas de mercado que estão vivenciando e vão poder contribuir aí com a gestão de vocês cada vez mais eficiente e eficaz. Então, em direto aqui ao ponto, e seguindo o protocolo, vou começar com as mulheres, tá certo? Então, Terezinha, que já participou aqui de outro episódio, na descrição desse episódio vai ter lá, cada um aqui já participou, já passou pelo Bússola do Gestor, você vai poder ver o episódio completo. Então, hoje aqui ela vai fazer um resumo, tá certo? Do que você viu, Terezinha, aí no ano de 2023, o que mais impactou aí nesse setor contábil, você que é empresária do ramo contábil, e o que você vê de perspectiva aí para 2024, aliás, 2023 e perspectiva para 2024, Terezinha? Microfone aqui para você, tá certo? Ele não morde, não tenha medo, tá certo? Tá, obrigada. Obrigada pelo convite, Josuel. Eu acredito que o que aconteceu em 2023 é um reflexo do que vai acontecer em 2024, sem sombra de dúvida, que é a reforma tributária. Então, nós passamos aí 2023, todo mundo muito apreensivo, a gente tem vários empresários aqui, sabendo como é que vai ficar, né, como é que vai se posicionar. E tivemos vários treinamentos, né? Inclusive aqui a prefeitura estando presente, a gente conversou muito com outras pessoas sobre isso. E aí vem essa situação para 2024, como é que vai ficar, se vai ser totalmente aprovado. Então, acho que na área de contábil, a maior preocupação em 2023 foi a reforma tributária, como é que ela vai repercutir para o empresário e, sobretudo, para a classe contábil, né? Então, eu acho que para 2023 foi isso e para 2024, com certeza, será isso novamente. Daí a importância de você, que é gestor, estar atento a essas mudanças. Com certeza. Eu, recentemente, participei de 2 eventos onde eu tive um conhecimento maior sobre a reforma trabalhista, tá certo? Que eu confesso que eu não acompanhei de perto. E hoje você pode se beneficiar com algumas contratações aonde você pode, digamos assim, ter aquele profissional com um custo menor. A mesma coisa com a reforma trabalhista, mas para falar sobre isso, daqui a pouco o nosso representante aqui da prefeitura, não é isso? Vai esclarecer melhor, bem representado aí. Alguém já disse que é um dos maiores tributaristas aqui da Paraíba, não é isso? Então, daqui a pouco, vamos passar para ele logo, bora. Para já complementar aqui, o que vem pela frente aí para 2024? Assim, há uma grande expectativa que facilite a vida do empresário, porque fala-se aí que são muitos impostos, e são mesmo, e agora isso vão ser condensados. No que vai ajudar? O que é mito e o que é verdade aí? Adenilson, sempre erro, confio com a Adenilson aqui, porque tem um aqui parecido, né? Então, tá certo. Que é a secretária adjunta da prefeitura, que já participou conosco aqui de um podcast, tá certo? Falando sobre a reforma tributária. Falamos sobre isso, juntamente com o Bruno, que é do Estado, e outro colega seu também, não foi? Era o Eduardo O também. Eduardo, é imperdível esse aí, e vamos colocar aqui na descrição desse episódio, tá? Então, o que aconteceu e o que esperar para 2024? Então, Josué, obrigado pelo convite. Bom, realmente o ano para a gente, assim, na nossa área, foi realmente para discutir a reforma tributária, né? A reforma tributária, ela vem sendo discutida no país há 40 anos. Essa que é agora que a gente está tratando, é a primeira fase, que é a tributação sobre o consumo. Depois que passar isso, a gente vai ter falando sobre patrimônio e sobre renda. Mas essa agora vem pelo consumo, ela vai tratar basicamente de IPI, da substituição do IPI, do ICMS e do ISS. Esse ano passou pela Câmara, passou pelo Senado e está voltando agora para a Câmara. E que tudo indica vai ser voltado ainda em dezembro aqui, tá? Então já entra em vigor no próximo ano. Sim, já entra em vigor. Ela tem um período de transição, mas é importante que o empresário realmente ele já comece a se familiarizar com o texto, já comece a se planejar. Tá? Beleza. Onde é que o empresário pode buscar mais informações além da imprensa? Tem algum lendo a lei, procurando alguém que interprete? Como é que ele pode entender melhor o que está acontecendo, Adenilson? Não, José, até a gente tá lidando com ela o dia todo, ainda tá tentando entender, rapaz, porque ela
já mudou bastante das primeiras versões, né? Da votação da Câmara para o Senado já teve algumas mudanças, então agora é aguardar o texto ser publicado. Quando o texto for publicado, é realmente aí ficar acompanhando as notícias e o que está se escrevendo a respeito, tá? Já que a gente está nesse campo aí da reforma, do que vem aí de tributação, que tem um peso muito grande na produção, nós sabemos disso, eu queria ir direto aqui para você, Chico Nunes. Na área da economia, tá? Você que é economista, já participou conosco de um podcast. O que aconteceu em 2023 de mais impactante, de marcante, e o que esperar aí para 2024? Então, Josué, boa noite. Eu cumprimento aqui a todos os companheiros aqui de podcast, né, desse número 10, como você denominou. E nós estamos terminando 2023 com, eu diria, com algumas pequenas frustrações entre o que era previsto e o que de fato está acontecendo. Então, vejamos alguns indicadores, alguns índices. Por exemplo, tínhamos uma inflação estimada na casa dos 3%, mas nós vamos terminar o ano com 4,54%, não é? Nós tínhamos uma previsão de PIB, né, um pouquinho mais otimista, aí na casa também dos 3%, mas vamos terminar um pouquinho menor, né? A inflação está mais, né? O PIB está menos. Então, nós devemos encerrar o ano com um crescimento do PIB da ordem aí de 2,84%, né? Em termos de taxa de juros, né, que a Selic, né, ela é um indicador até mesmo para se tentar controlar a inflação. Então, a Selic, ela, né, em períodos e espaços aí sistemáticos, né, ela é debatida, discutida, ajustada. Hoje, a Selic está na casa de 12,25% ao ano, mas ainda temos uma reunião do Copom esse ano, né? Então, isso deve cair. Há uma estimativa de um pool de bancos que fazem essa análise, né, permanente, de que vamos terminar o ano com a taxa de juros um pouquinho menor, aí na casa de 11,75%, né? Nós ficamos também um pouco aquém do nosso superávit da balança comercial, né? Tinha uma previsão aí de uns 78 bilhões, né? Vai cair aí uns 4, 5 bilhões na previsão. E nós temos o que foi de maneira positiva, né? O ingresso de investimentos estrangeiros no Brasil, né, aumentou aí quase R$1 bilhão. Estava na casa dos 60 e alguma coisa, que eu não decorei a cifra, mas nesse aspecto nós teremos, né, ao longo agora do ano, um ingresso de investimentos estrangeiros um pouquinho maior do que estava previsto, né? Nessa perspectiva para 2024, nós temos uma inflação ainda, né, considerada um pouco elevada, né, se a gente tiver que se comparar com os países desenvolvidos. A gente esse ano está na casa de 4,54, a previsão para 2024 vai ser na ordem aí de 3,9. O PIB vai cair, a previsão é que caia em 2024, né, sai de 2,8% para 1,5%, né? O dólar, ele vai, que é um outro indicador muito forte, né? Ele vai permanecer estável, né? Ele está na casa dos 5, né, reais. A previsão é que 2024, 2025 ele se mantém ainda nesse patamar. E aí, assim, eu diria que, em que pese algumas pequenas frustrações entre a previsão um pouco mais otimista do que ser efetiva, mas, no geral, é um balanço em que a gente tem o aspecto positivo, quer dizer, o PIB, de qualquer maneira, cresceu, né? Não cresceu dentro do esperado. Não, né, que se esperava, mas pelo menos... Cresceu, né? A questão do volume de investimentos estrangeiros, né, cresceu. Então, significa que a comunidade empresarial financeira internacional está acreditando no Brasil, né? E eu, particularmente, eu acho que vamos ter um ano de 2024 nessa linha
né, positivista é que a gente possa contabilizar, mesmo ainda com essas indefinições de reforma tributária, que isso influencia, né? Mas, de maneira positiva, a gente terá um ano, eu acho que também com muitas coisas para se celebrar. Só o fato dela ser aprovada já ajuda, né? Eu não queria nem monopolizar muito a palavra, mas esse ponto é interessante. O cuidado com a reforma tributária, por exemplo, é para que ela não amplie a carga tributária. Não, aí todo mundo, não, mas não vai ampliar, só muda o critério de arrecadação, o critério de distribuição, mas na prática a gente já está vendo que a reforma tributária, né, pelas suas amarras, ela está já gerando mais custo para o empresariado e para a sociedade. Esse critério, por exemplo, da distribuição do IVA, que teria, né, no texto da Câmara, né, a média de 2024 a 2028, né, os estados correram para poder aumentar a arrecadação de ICMS, né, e aí aumentaram a alíquota. A Paraíba saiu de 18 para 20 e aí os estados... Os empresários falam assim, eu vou perguntar para você, viu, Deito? Começou aumentando imposto, esse é o sentimento, né? Pois é, então esse é o sentimento, já começou aumentando isso imposto. Já é um reflexo, né? Então, é um reflexo. Então não vai aumentar imposto, mas já está acontecendo. Então, Adailton, ela começou aqui falando sobre que é o principal, assim, fato, preocupação, essa reforma tributária, e como contadora vai ter muito trabalho para adequar as coisas. Ele foi lá e explicou, tá certo, em que estágio se encontra. O Chico veio aqui e falou que as taxas cambiais, Adailton, aí estão se mantendo. E como é que o cara empreende nesse mercado dessa forma aí? Como é que você, como empresário, como empreendedor, tá vendo tudo isso para o próximo ano? Você é daquele que tá com o pé no acelerador, o pé no freio, fazendo meio embreagem. Como é que você tá aí? Meio embreagem. Meio embreagem. De fato, é um cenário de incertezas, né? Na verdade, empreender no Brasil é sempre um desafio. A gente tem que estar o tempo inteiro bem informado, e aí eu agradeço a oportunidade de estar aqui, porque além de estar tentando dar alguma contribuição, também estou aprendendo muito, né? Mas, de fato, é algo muito desafiador, porque a reforma, de fato, tem essa promessa da simplificação sem aumentar a carga tributária. Eu já deixei de acreditar nisso, por um momento acreditei, já deixei, acho que vai sim aumentar, até pelo que Chico acabou de trazer. A gente já está pagando adiantado, né? Isso aí já se anteciparam, infelizmente. A gente também vive um momento de gestão pública que defende o Estado grande, um Estado obeso, um Estado pesado, né? A gente gostaria muito de ver um processo inverso, né? De enxugamento do Estado, de redução, embora compreendamos assim que a necessidade da participação do Estado, a importância do Estado, sobretudo no equilíbrio em busca do bem-estar dos menos favorecidos, mas o fato é que a gente percebe, Chico falou de vários indicadores aí, eu só senti falta, Chico, e na próxima eu gostaria que você falasse sobre o endividamento público, né? Porque a gente vê que é crescente, é preocupante, e aí o que eu vejo do Estado brasileiro como um todo é aquela velha atirar com a pólvora alheia, né? Gasta e depois, quando não tiver o que fazer, aumenta o imposto, que alguém paga essa conta por nós. Então, é muito preocupante mesmo. Agora, falando especificamente do meu negócio, né? Do nosso negócio, estou aqui com o Sônia, também minha sócia, é que o meu mercado, como eu atendo um público de alto padrão, eu acho que ele sofre mais uma crise de confiança que uma crise financeira ou qualquer outra. É o cara que tem poder aquisitivo, mas que inseguro retarda os investimentos, até porque ele não é um bem de primeira necessidade. Eu fabrico móveis e comercializo móveis planejados, então é algo que pode esperar. O cara normalmente já está, sei lá, na segunda moradia, na terceira moradia, então pode esperar. E eu tive um primeiro semestre assim, muito fraco, mas dentro do esperado, porque era normal, uma transição de governo, tudo. Esperei um segundo semestre superaquecido em função dessa demanda reprimida e não aconteceu. Então, estamos fechando o ano empatando com 2022, só que com margens mais apertadas, o resultado é pior. Eu pensava que era só eu que estava assim, isso. E para 2024, infelizmente, as perspectivas não são boas, não. Aí eu estou dobrando o esforço, na verdade, fazendo um planejamento para dobrar o esforço, para ver se a gente tem algum crescimento. É o que nos correr resta. mais, ficar no mesmo lugar, né? É, por aí. Tá. O podcast que nós fizemos sobre a reforma tributária foi bem interessante, porque surgiu
Depois eu estava fazendo um podcast com da Frafep, Elaine, né? Elaine. Com a Elaine. E ela trouxe para mim uma visão, né? O Tarso também está aí explicando da necessidade de por que os estados fizeram isso, né? Tá certo? E aí foi bem debatido isso, detalhado, tecnicamente, tá certo? Eu não tô dizendo que eu concordo com o aumento, tá? Não tô dizendo isso não, tá certo? Mas assim, tem uma certa justificativa de por que eles fizeram. Poderia ter outros caminhos, até porque nós que vimos ontem a apresentação do Gilmar, não é isso? Percebemos que o Estado talvez pudesse perder uma oportunidade de fazer diferente, já que as contas não estão equilibradas, sabe, Denilson? Então, assim, mas aí eu acho que foi no efeito manada, acompanhando os outros estados, que não foi só um privilégio nosso da Paraíba, acho que todo o Nordeste fez isso, né? Acho que o país todo fez. O país todo fez, não é isso? Exceto Mato Grosso. Agora, olha só, agora cai por terra um pouco aquela justificativa, né? De que foi para, como dizer assim, ter a participação maior na pizza. Se todos aumentaram, anulou. Anulou. E digo mais. E quem, abre aspas, Terezinha, você não pode falar palavrão, Terezinha. Mas você pode falar só 2, tá? E quem lascou-se foi quem, mais uma vez, né? O contribuinte. E eu tenho um caso para dizer, inclusive da Prefeitura de João Pessoa, que um exemplo próximo de nós, onde redução de alíquota aumenta a arrecadação. Que é o caso do... Verdade. Não é isso? Extremotec. Então, o Extremotec. Extremotec. Nós tivemos isso, né? O Tiago Lucena nos apresentou isso, os números. E ele inclusive, vinha, um abraço aqui, Tiago, mas a mesa fechou rápido demais. Eu vou fazer outro só para trazer você e Ramon para a semana. Ele vinha também, mas não cabia mais aqui na mesa. Era mesa 10, teria que fazer mesa 12 ou mesa 15, né? Mas vamos lá, daí, desculpa interromper Não, você. mas era isso, a minha primeira participação. Eu encerro aqui, vamos dar oportunidade ao... Juca, meu amigo Juca, ainda falando... o nome dele eu nunca aprendi aí, tá certo? Eu chamo de Juca, ele gosta de chamar de Juca, me apresentar como Juca, eu prefiro Juca, tá? Juca é o presidente da EPASA, que é uma termoelétrica, ainda nessa questão do crescimento econômico, precisamos de energia, né, Juca? Para poder crescer, não é isso? Então, assim, João Pessoa, por exemplo, nós estamos... o Brasil todo tem crescido aí, mesmo que não seja a passos largos, né? Mas tem crescido e isso demanda mais energia. E também, assim, como é que você vê, faz uma retrospectiva do ano de 2023, tá certo? E para 2024, tanto no âmbito aí da economia como um todo, onde vocês estão posicionados, mas também como é que nós temos energia, temos garantia que não vai ter apagão, Juca? Pergunta de $1 bilhão, né? Boa noite a todos, é um prazer estar nessa mesa aqui tão rica, vou aprender muita coisa aqui. E vou tentar responder um pouquinho do que o Josué falou. O meu setor é o setor elétrico, ele anda bem casadinho com a economia. Existem algumas peculiaridades aqui nesse ano, fazendo uma retrospectiva de 2023, não só indo até um pouquinho mais longe para 2022, o Brasil estava com uma folga de energia muito boa, ou seja, não estava crescendo porcaria nenhuma. Então, estava uma sobra importante, começamos o ano com muita chuva, os reservatórios enchendo e a nossa usina, que é uma usina de reserva de capacidade, né? Ela estava parada há 23 meses. Do dia 25 de outubro para cá, ela já foi despachada 17 vezes para suprir o pico de energia que está acontecendo no país, não pelo crescimento, mas pela alta de temperatura. Então, a gente está assim numa dualidade, onde a gente tem muita energia instalada, mas não temos os combustíveis para gerar essa energia. Quer seja, o vento, ele acaba desaparecendo, a água está no lugar errado, inundações, está nas ruas, não está nos reservatórios. E o norte, que é aquele negócio que o Brasil investiu tanto em construção de usinas, secou. O norte secou. Tem rio lá que não chega nem comida para a população ribeirinha. Aqueles linhões que vieram para o Nordeste, para o Sudeste, estão inúteis por esses períodos, né? Então está tendo assim uma necessidade das usinas de reserva estar suprindo algumas horas. Por que não supre mais? Porque ela é cara, sabidamente cara, e por isso que ela é usina de reserva. Ela é de reserva para isso. Então... A gente tem até um slogan lá, a gente está sempre pronto para quando o Brasil precisa, né? Então, nós não tivemos crescimento, mas tivemos necessidade de operar. Tivemos necessidade de inserir energia, mesmo sendo cara. Vocês vão pagar a conta, eu também, não é? E para o ano que vem,
O ano que vem, até maio, junho, nós vamos sofrer as condições climáticas que nós estamos sofrendo nesse segundo semestre aqui. O efeito El Niño, ele é uma corrente subtropical que acontece no Pacífico, ele vem e bagunça o nosso ecossistema. Ele diminui as chuvas no norte, diminui as chuvas no nordeste, aumenta a chuva no sul, que não precisa. O sul não tem reservatório de água, tem muitas usinas boas, mas é fio d'água, como a gente chama, e não chove no centro-oeste e sudeste, que é onde a gente tem a caixa d'água brasileira. Então, a gente olha assim com a seguinte preocupação. Se as temperaturas se mantiverem altas até o fim do verão, e o fim de verão para nós é até março, fim de março, e se o Brasil crescer alguma coisa, a gente tem preocupação sim. Né? Então, No assim, caso, o cenário... no caso, o que a expectativa é que se o Brasil, vou usar aqui um termo aqui bem popular, andar de lado, tem energia. Se crescer, pode ter problema, é isso? E a gente precisa torcer também, fazer um Pra ter pacto chuva. É com que São depende Pedro, muito da situação para climática. ter a água no norte, né, que tem usinas maravilhosas lá, mas o norte ele depende bastante de degelo também dos Andes, e é uma coisa esquisita, você tem aquecimento na Antártica e não tem um aquecimento suficiente para gerar água dos Andes. Então, é uma coisa... Me permita só uma curiosidade. Eu imaginava que depois dessa expansão da energia fotovoltaica e eólica, nunca mais passaríamos por isso. A nossa matriz, inclusive, tem se diversificado muito. Isso não tem sido suficiente, Júlio? Tem sim. Veja você. Que hora que nós estamos entrando para gerar? É uma coisa que nunca aconteceu isso antes. É a hora que os ventos diminuem e o sol se esconde. Então, quando dá 3h30, 4 horas da tarde, você já começa a compoente, a energia solar, que é muito importante hoje. Se você somar as fazendas solares e mais a solar distribuída, que é aquela que a gente tem no nosso telhadinho, a gente chega a quase 15 GB médio. 15 GB, gente, para o consumo do Brasil é quase o 7º, né? Então, a gente está entrando exatamente para tapar o buraco dessa falta do vento no fim do dia e quando o sol se põe. Então, quer dizer, se não tivesse feito as eólicas e não tivesse feito as solares, o estrago teria sido muito maior, de inibição da economia. Lá no Rio Madeira, ela que passa lá em Rondônia, aquelas barcas grandes, aqueles barcos enormes, né? Tá com 1 metro de água. Secou, né? E Rondônia chovendo muito. Mas a água que abastece o rio para a usina é a água que vem do degelo. Então, assim, André que tá lá, André Teobaldo, estava me contando que a situação bem caótica naquela região. Até os ribeirinhos passando necessidade, porque não leva sequer comida para eles. Cidades isoladas pesca, assim que não tem. Mais. Tem cidades que só chega de barco e não tem água no rio, entendeu? Bom, tudo isso requer inovação para a gente poder sobreviver, tá certo, Felipe? Não é isso? É isso aí. Então, o comércio, tá certo? Você O que negócio hoje... chegou com tensão agora aqui, viu? Só notícia mais ou menos. né? Mas é isso, aqui nós não vamos falar o que é bom aqui, é o que é necessário, tá certo? aí. Mesmo que o remédio seja amargo, precisa se preparar. Eu não gosto de trabalhar com a escassez, eu gosto de trabalhar com a abundância. Outro dia perguntaram pro presidente do Butão, para quem não conhece o Butão, é aquele país que não tem o PIB, tem o FIB, né? Que é a Felicidade Interna Bruta. Perguntaram, mas você não se preocupa com nada, não? Disse, não. O futuro trará suas preocupações e também suas soluções, tá? Então, a gente tem que estar preocupado, mas ao mesmo tempo entusiasmado, porque senão você desiste, tá certo? Então, assim, mas eu trabalho hoje com o meu time, gente, vamos fazer de conta que a gente tá já no meio do furacão. Porque se não vier, ótimo, nadamos de braçada, César Cielo, 50 metros. Mas se vier, já tá com as velas ajustadas, tá certo? O e-commerce, você que liderou aí a transformação do Armazém PB, tá certo? Do offline para o online. Aliás, agora é digital, não é isso? A palavra da moda, não é isso? Palavra da moda. Como é que você viu aí esse ano de 2023 e as expectativas para 2024 neste cenário aí do mundo digital, Felipe? Josué, obrigado pelo convite. Saúde a todos aqui. É uma honra estar aqui com vocês.
Antes de responder sobre 23, a gente tem que lembrar que o cenário de 2020 era muito otimista e veio um desafio global para todos nós, né? Um desafio que ninguém nesse planeta estava preparado. Um desafio que pegou todos os países, todos os empresários, toda a população, né? Todo mundo teve que utilizar costumes, práticas para salvar as vidas por igual. E aquele desafio fez com que empresas fechassem e empresas prosperassem muito. E a diferença foi a adaptabilidade, né? Naquele período, o digital foi muito relevante. O presidente da IBM, ele fez um balanço, falou que o mundo evoluía 5 anos em 1 mês, em 2 meses, por conta daquela restrição do lockdown e tudo mais. Então, todo mundo aprendeu que dá para vender pelo WhatsApp, pelo Instagram, que deu para vender em marketplace. E o Brasil se nacionalizou com as soluções nacionais que estavam mais maduras, com 20 anos de e-commerce, 25 anos de e-commerce. E os regionais se enfraqueceram, os mercados regionais se enfraqueceram porque não tinha tecnologia suficiente e profissionais suficientes para disputar com aquilo que já era uma realidade a nível nacional. Só que em 2023, com a taxa Selic alta, com os muitos investimentos que foram feitos pelos negócios nacionais e o índice de endividamento dessas empresas batendo na porta, com as crises, como a gente viu, a crise lá das fraudes das americanas, o mercado nacional, precisamos revisitar as nossas réguas, né? Eles pagaram um preço caro aí na desvalorização das bolsas. Então, o que aconteceu? Um fortalecimento dos regionais, né? Eu tenho um grupo aqui com vários negócios regionais, vários líderes de e-commerce espalhados pelo Brasil. Nós tivemos uma Black Friday incrível. Todo mundo ganhando market share, todo mundo atendendo melhor os seus clientes, todo mundo fazendo a última milha com a sua logística própria, porque... Você fala nós, vocês aqui ou o mercado todo? O mercado regional sentiu... Mas o Brasil na Black Friday aí... Olha... É porque eu vi várias matérias dizendo um pouco na contramão, sabe, Felipe? Falando exatamente. Que não foi o sucesso que se esperava, ou que estava esperando muito mais ainda. A retração dos nacionais impacta muito no número global. Uhum. Mas quando um nacional, não quero citar nomes aqui para não ser antiético, mas se você pesquisar aí, você acha que eu tô falando. Não, pô, se quiser falar aqui, pode falar aqui. Não. A retração da Casas Bahia, das Americanas, da Magalu... São esses grandes que não conseguiram... Eles não conseguem continuar tão fortes na Paraíba, em Minas Gerais, no Norte, na Centro-Oeste, e dar espaço para quem tá fazendo o dever de casa bem feito. Entendeu? O local vai lá. Lembre-se aí, pessoal, sempre do BBF, o básico bem feito. O básico bem feito é a moeda desse momento. Larga o metaverso e vem para o básico bem feito. Entendeu? Isso é que vai fazer com que a gente se adapte ao índice de confiança em queda. A FGV lançou indústria com índice de confiança negativo, varejo, consumidor, e muito desse índice de confiança é especulação. Então, que a gente possa aprender com 2020, que trouxe um baque para todo mundo. E por mais que as notícias sejam negativas para 24, ou sejam de andar de lado, que a gente busque a inovação. E o digital é um caminho. Bacana, bacana. Boa perspectiva aí. Eu só diria o seguinte, né? Como você falou aí, o digital não é só aquele grande marketplace, não. Tudo que você puder fazer pelo digital, mandar um WhatsApp é pelo digital, né? Então, o WhatsApp é um digital. Então, assim, o Instagram é um digital. E antes de querer montar o seu grande e-commerce, comece pelo básico que você já tem para fazer. Exatamente. Tarcísio, que é o diretor aí da PBSoft, é o CEO da PBSoft, também presidente da Sucesso, que são as empresas de tecnologias. Como é que elas estão indo aí? Como é que foram em 2023 e qual a perspectiva aí? Nós vimos aí um mercado onde houve aí comprando, chamar assim, funcionários, profissionais dessa área a peso de ouro. Depois parece que houve aí uma liberação de muita gente para o mercado novamente. E qual é a perspectiva para 2024, Tarcísio? É uma satisfação inicialmente aqui estar compondo a mesa aqui com vocês. Muitas pessoas aqui conhecidas, que a gente se encontra em vários eventos, certo? Fazem parte e contribuem com o ecossistema econômico do paraibano. Aproveitando o gancho do que o Felipe falou, certo? A gente não pode
fazer uma avaliação de 2023 sem olhar também em 2022, 2021. Essa pandemia realmente fez com que todos os segmentos tivessem que repensar seu modelo de negócio. O setor de tecnologia ele foi fundamental para que muitos empreendimentos continuassem abertos, continuassem vendendo. Então, já era uma prática o delivery, mas com a pandemia ela se popularizou, certo? Quem tinha medo de entrar no digital, certo? Teve que entrar, senão ia quebrar, certo? Teve que entrar, senão ia quebrar. As empresas de tecnologia tiveram que contratar mais funcionários e aí a gente teve um problema que não tinha essa mão de obra qualificada, suficiente para atender essas necessidades e, consequentemente, para atrair, teve que aumentar salários e dar benefícios. Certo? Então, assim, o home office facilitou essas contratações. Então, empresas internacionais contratavam profissionais aqui no Brasil, empresas do Sudeste contratavam profissionais aqui no Nordeste, e as empresas aqui do Nordeste sofrendo, certo? Porque não tinha como pagar os salários tão altos quanto essas empresas internacionais e esses grandes Eu players. perdi 2 ainda, viu? Você perdeu pouco, né? A gente estava conversando Mas eu tinha até aqui com pouco o nessa Felipe. área. Perdemos 56%. Felipe, então Não, assim... rapaz, peraí, eu tinha 4, perdi 2, fiz 50%, tá? Nessa área aí. Então. Então, assim... então, assim, a gente, de uma forma geral, sofreu com isso e teve que se adaptar, né? Como você bem falou, a gente tem que se adaptar à necessidade de buscar alternativas para suprir. Então, uma das alternativas era buscar realmente os estudantes, né, nas faculdades. As nossas faculdades, aqui, as nossas instituições de ensino, elas são referências nacionais, elas formam muito bem a mão de obra na área de tecnologia e em outros setores também, mas estou falando aqui especialmente em tecnologia. Então, a Paraíba ela é considerada um celeiro de exportação de mão de obra do setor de TI. Então, aqui, os profissionais são muito qualificados e isso também é ruim para a gente porque acaba atraindo empresas de fora para vir para cá. Certo? Então, assim, conversando antes da nossa gravação aqui com o secretário Adenilson, certo? Então, deixo também o meu grande agradecimento a Adenilson, porque Adenilson ele foi um dos atores que contribuíram para a criação do Polo de Tecnologia Extremotec aqui na Paraíba, em João Pessoa, né, especificamente. Então, assim, o número de empresas de TI que emitiam nota fiscal era na faixa de 225, passou agora para quase 750, que a gente estava vendo. Tá vendo aí, Adeio? Então, Tá vendo aí? Que baixar imposto, viu, secretário? Então, como foi baixar colocado... imposto, aumenta a arrecadação, Como viu? foi colocado aqui por Adeilton, né, na fala do nosso vereador Tiago Lucena. Então, houve uma redução da alíquota do ISS de 5% para 2% e houve um aumento de arrecadação, porque muitas empresas que eram sediadas aqui em João Pessoa, ela tinha uma filial em outro estado e emitiam as notas fiscais e faturavam por outro estado. Então, com isso, começaram a faturar também essas notas fiscais aqui na Paraíba, em João Pessoa. Então, houve esse aumento. Nós tivemos empresas de fora vindo também se instalar em João Pessoa. Primeiro, por esse incentivo fiscal. Segundo, por ter um celeiro bom de mão de obra. Terceiro, porque a cidade é muito boa de se morar, né? Então a gente tem essas qualificações. Então, assim, o setor de tecnologia, ele cresceu muito em 2021, né? Principalmente, como foi falado do Felipe, o e-commerce que você falou também. Então, o e-commerce teve a taxa de crescimento maior. 2022 também o setor cresceu, mas começou a dar uma acomodada. E agora, 2023, ele se manteve praticamente estável. Então, assim, o crescimento, de uma forma geral, foi de em torno de quase 7%. E é o que a gente espera também para 2024. 2023 teve 2 aspectos importantes no setor de tecnologia de informação e comunicação. Primeiro foi o lançamento da 5G, certo? Então, vocês viram aí que foi lançado 5G. Então, com isso, aumenta a taxa de transmissão, conectividade, aparelhos conectados, internet das coisas. Então, isso aí é um aumento na fatia de negócios e também o uso da inteligência artificial, né? Então, a gente se deparou aí com o ChatGPT e algumas outras tecnologias voltadas para isso. Então, muitos ficaram se perguntando, a gente vai perder profissionais para a inteligência artificial? E a gente está vendo que não, né? Não vai perder profissionais. A gente vai qualificar melhor esses profissionais, onde vai deixar que a inteligência artificial faça o nosso cotidiano e as pessoas se especializem para buscar fazer análises e buscar de forma estratégica o crescimento das suas instituições.
E o que se espera para 2024 é o uso maior da inteligência artificial nos negócios das empresas, com integrações, usando de forma automatizada vários serviços. E as pessoas poderem se especializar ainda mais no código do seu negócio. Bom, para se especializar, precisa aprender, precisa estudar. Então, tem uma profissão que é a profissão das profissões, não é isso? Então, quem aqui não teve professor, levanta aqui a mão. Quem está nos assistindo aí, todo mundo tem professor, não é isso? Com certeza. Então, assim, professora Érica, que é reitora aqui de uma grande instituição, o IESP, que também já participou conosco de um podcast. O que aconteceu na educação aí em 2023 e o que esperar para 2024? Se quiser fazer uma projeção maior, pode ficar à vontade, viu, professora? Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada, Josué, pelo convite. É um grande prazer. Eu queria, antes de falar a minha parte especificamente, pegar aqui uma carona, né? Quando se fala de inteligência artificial, profissões é uma pergunta que sempre me fazem. E agora, quais profissões vão ficar? Né? Qual o novo perfil? Gente, a gente já passou por isso na Revolução Industrial, né? Atividades básicas foram substituídas e todos têm o seu lugar. O que acontece é que eu vejo, analisando criticamente, muitas vezes é uma contradição do que se espera, né? E daquilo que nós podemos fazer. Então, por exemplo, a inteligência artificial vem aí. Eu não preciso ensinar ao meu aluno dados específicos que a inteligência artificial vai fazer. Eu tenho que entender e ter a crítica de quando utilizar, se não pode ir com o inimigo, junte-se a ele, né? E não é um inimigo, obviamente, vem ajudar. Mas era uma pergunta muito grande dos professores. E o celular? Na aula, né? Se eu estou dando aula e tá lá o celular, que é uma tecnologia que invade a sala de aula. E nós discutimos assim, vamos nos unir a ele. Então, tem várias ferramentas que você pode utilizar com o celular e agregar a aula, enfim. O mundo é um quebra-cabeça. E foi muito oportuno ficar no final desse grande setor produtivo, porque, fazendo analogia, eu diria que em um setor de consumo, o aluno ou o profissional que nós queremos formar, ele é o cliente e é o produto ao mesmo tempo. Porque tanto ele interfere na cadeia produtiva, como ele é interferido, né? De que forma? Por exemplo, hoje, menos de 30% dos alunos em idade adequada de entrar no ensino superior, né, de idade esperada, 18 a 24 anos, entram efetivamente no ensino superior. Por quê? Porque não querem, não. Porque não tem vagas? Não tem vagas. Mas porque tem toda uma complexidade na entrada desse mercado, né? É uma fatia aí do seu tempo que você tem. Você começou a trabalhar muito jovem. Muitas pessoas vivem isso. Às vezes, começam o primeiro curso de graduação aos 40, 50 anos porque tiveram que trabalhar. Não por uma simples opção. E trazendo, quando você me falou das perspectivas, né? Eu estava dando uma olhada. A gente sempre acompanha os números do PNE, do Plano Nacional de Educação, e a gente percebe que a gente não consegue cumprir quase nenhum dos, né? Então, sempre fica aquém, e a minha preocupação vai um pouco além. Quando você fala de perspectivas, porque diferente da parte de tecnologia, da parte de comércio, da parte de energia, enfim, que a gente diz, aconteceu alguma coisa, né? Comércio também, indústria. Aconteceu algo em 2023 que vai impactar 2024 e tal. A educação, eu faria uma analogia dizendo assim, é mais ou menos como um avanço do mar. Para você entender um avanço do mar, você diz assim, eita, há 20 anos atrás em Tambaú você tinha uma faixa de areia de tantos metros, hoje você tem um pouco menos. Então, os impactos da educação em resultados, não em números, porque em números, sei lá, o PNE, você tem a métrica, você tem a estatística, você diz assim, tantos jovens estão mais, então vamos botar mais 10%, vamos botar mais 20%, vamos erradicar a analfabetização, milhões de coisas. Mas a minha grande preocupação não é com um número especificamente, é com o impacto da qualidade dessa educação, né? Hoje nós temos o ensino médio, e isso eu discuto também com donos de escolas, e é algo muito aberto, que ensina para o exame final, que é o Enem, né? Então, a educação é muito amarrada, a educação superior também é amarrada em algumas diretrizes curriculares. Concluindo essa parte em tecnologia, o nosso coordenador de tecnologia uma vez chegou para mim, e foi a grande virada de chave do nosso curso de tecnologia. Ele chegou para mim e falou assim, professora, o MEC, as diretrizes, sempre preconizaram esse modelo, esses sistemas e tal.
E a gente percebe que o mercado já está em outra vibe, está em outro ritmo. O que é que a gente faz? Eu disse, a gente cumpre efetivamente qual é a nossa obrigação, mas a nossa obrigação maior é com o profissional que nós formamos. Então, nós botamos aí 2 pés no mercado, né? E cumprimos aqui. E foi a grande virada de chave. Então, hoje, nossos alunos estão no segundo período, tendo emprego, tendo oportunidades, porque tem que se fazer esse link com o mercado, né? Com os conselhos de classe. Eu digo sempre isso. O que é que vocês querem? Qual profissional que vocês precisam? Porque se nós formamos, se a gente não fizer esse link, o aluno vai ficar no limbo, né? Não vai ser aproveitado em canto algum. Então, a educação, eu diria, Josué, o que é muito difícil, volto a dizer, quando a gente fala em números, a gente pode dizer que vai avançar em uns percentuais, alguma coisa muito lenta. Mas quando fala de qualidade, no impacto que essa educação vai trazer, seja o ensino médio, seja o ensino superior, a gente fala aí de décadas, né? De 20 anos para frente, de 30 anos para frente, porque, infelizmente, impacto mesmo de um ano para outro, a gente não consegue. Posso te dizer que, óbvio, a tecnologia entrou com tudo na educação, né? E isso é fato positivo, porque quando as pessoas dizem assim, é ferramenta, né? Entrou o ensino remoto, eu disse, não, gente, se tem uma cadeira, a cadeira serve para sentar, né? Daí que tá aí com os móveis. Mas se você pega uma cadeira e joga na cabeça de alguém, você pode matar, pode virar uma arma. Então, não é a ferramenta em si. É como você utiliza a ferramenta e a qualidade que você utiliza. E hoje, como gestora, eu digo que é uma grande preocupação. Nós que nos preocupamos com a educação, o impacto verdadeiro dessa educação. Não o número de quem ingressa, mas o número de quem é impactado pela educação de qualidade e, obviamente, em consequência, o que essa pessoa pode impactar no mercado produtivo, né? Que é o que nos interessa ao final. Daqui a pouco eu te fazer uma pergunta que é o seguinte, tá? Não, a resposta daqui a pouco, tá? Essa discussão que tem hoje em dia que muitas profissões não precisam mais fazer uma formação acadêmica, tá? Mas daqui a pouco você responde isso aí, porque eu quero ainda conversar aqui com Sony, tá certo? Você não foi a última não, viu? Tem isso é a penúltima. É a penúltima, tá certo? Sony, que também é diretora aí do grupo Oficina, não é isso? Que detém 3 empresas, a Indústria e as 2 marcas, a Viva e também a Oficina, que é a mais antiga, não é isso? Das 3. Sony, você pode complementar assim, casal 20, não é isso? Eu vou até fazer uma revelação aqui que muitos não sabem. Sabia que eles são primos, gente? Sabia? Quem sabia? Sabia ou não? São o quê? Sabia? Primos. São primos. Ah, é? São primos, tá certo? Me namorei com prima também, tá? Aliás, foi minhas primeiras paixões, foi minhas primas. Eu tava vindo no podcast ontem e disse que na vida... Eita. Oi? Vai pedir pra editar. Não. Eu sou muito bem resolvido. É retrospectiva, né, rapaz? Retrospectiva. Eu fiz estágios para poder me preparar pro dia de hoje, né? Bom, Sony, como é que você enxerga essas perspectivas? E se você quiser falar um pouquinho do Casal 20 também, fique à vontade. Como é quem trabalha hoje com marido e mulher, tá certo? Como é o desafio de empreender, tá certo? De empreender aonde você tem a família, você tem filhos, né? Isso, a sua família ali, tem as questões de casa do dia a dia, que todos nós temos. E quando vem para o trabalho, o que você diria aí para quem trabalha com marido e mulher? Eu conheço gente que dá super certo e conheço gente que dá super errado. Por sinal, até tem um casal que é o da contabilidade, Casal 20, não é esse, meu amigo? Onde é a esposa dele, rapaz? E ele? Não, rapaz, o que é do grupo PQ? Pontual? Wagner, isso. E ele disse que, participou de um podcast, de um episódio, ele falou que 4 horas da manhã ela cutuca ele e diz assim: você mandou o DAF do cliente? E ele disse: pronto, a partir de hoje temos que sentar aqui e a partir de agora o trabalho fica em casa. Desculpa, trabalho na empresa e a família fica em casa. Não vamos misturar as coisas não, sabe? Então, como é vocês aí? Até porque, por ser uma empresa de sucesso, não precisa nem falar que a gente sabe que vocês são complemento um do outro. Mas como é que é esse dia a dia? O que você diria para aqueles que hoje estão pensando em abrir uma empresa com a esposa, ou com o esposo, claro, ou estão pensando em separar as empresas, enfim. O que você diria? Primeiramente, agradecer. Antes de responder a tua pergunta, é uma grande oportunidade estar aqui numa mesa diante de discussões
que fazem análise de cenários e que, para mim, eu enxergo como oportunidade. Então, estou vendo aqui pontos que são abordados e já estou lembrando do que é que eu vou fazer no planejamento estratégico de 24. Aqui a ideia é essa curadoria, porque eu falei no começo, aqui são pessoas aqui de mercado. Eu já vi oportunidade, já vi algumas ameaças, então a cabeça já vai trabalhando. Já está saindo. Mas aí, respondendo especificamente a essa pergunta, Josué, não é fácil, né? Não é fácil. Acho que toda empresa familiar, aqui se trata de um casal, mas eu acho que a empresa familiar, quando tem pai, filhos, irmãos, eu acho que é sempre um grande desafio, porque se tratam de pessoas. E não existe esse papel, a pessoa familiar, a pessoa profissional. Por mais que você tente separar, mas é um ser único. Então, as coisas se misturam, é um pouco desse caso, dessa situação que você traz aí. Mas se eu pudesse trazer dar uma dica, ou aconselhar, eu acho que definir papéis é um caminho que é importante, mas que no início da jornada, isso não é fácil de ser feito, porque muitas vezes você tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, dizer um toma conta de uma área, o outro não, vai ser responsável por outra. No início, no surgimento de uma empresa, nem as áreas existem. Então, quanto mais você dividir essas áreas e definir quem vai tomar conta delas. Mas ter uma mentalidade de como as empresas se estruturam nesse sentido, como grandes empresas familiares se comportam e se organizam, mesmo sendo pequeno, já olhar isso aí como mira, como um objetivo, eu acho que é um caminho seguro de se iniciar, né? Assim, você olhar para bons exemplos de empresas familiares e como elas se comportam, acho que já é um bom início. E durante a jornada, durante o processo dia a dia, respirar fundo. E quando o bicho pega, dizer assim, não, tentar entender se naquele momento está no contexto familiar ou se está no contexto empresarial. E ali, naquele momento do respirar, decidir, não, aqui se trata dos papéis dentro da empresa. Então, ok, quem é que define nessa área? Quem é a voz de comando? Você é mulher, né? Não é. Essa é uma mulher, não quase. é. Não. Então, assim, eu acho que também tem que ter uma voz de comando, sabe? Tem que ter... no final, quem é que apita? Quem é que define? Quem é que... E naquele momento, entender, não, ok, nessa área aqui, quem vai definir é essa pessoa, e aí eu vou... Uhum. Eu acho que é dessa forma que a gente faz, né? A gente tenta usar dessa estratégia e tem funcionado. Não é fácil, né? Que o sucesso de você tem muito funcionado, né? sim. E eu acredito também que são habilidades que se complementam, né? Cada um tem facilidades, tem as suas habilidades natas mesmo do indivíduo. E quanto mais você potencializa isso, eu acho que também melhora e dá longevidade à relação, né? No final, é uma relação entre sócios. Então, para que ela seja duradoura, tem que ter respeito, tem que ter complemento, né, de conhecimento. Porque se forem dois pensando da mesma forma e com as mesmas habilidades, não está somando, né? Assim, soma-se pouco. Essa habilidade, essa reflexão que você traz aí, Sônia, serve também para sócios. Exatamente. Mesmo que não seja marido e mulher. Que não seja uma empresa familiar, mas... Se você vai procurar um sócio, procura um sócio que seja complementar. Tá certo? Às vezes os dois sócios são bons em uma área e esquece a outra. Nada é errado. Você vai lá e contrata uma pessoa que faça outra parte. Porque você não pode, às vezes, esperar de uma pessoa aquilo que ela não pode dar. E eu acredito, assim, que também a sociedade com pessoas que têm áreas que se complementam, eu acredito que multiplica e não soma. Tem que deixar sempre os papéis definidos. O potencial definidos. de crescimento, assim, se multiplica. Tá. Alguém aqui queria já complementar alguma coisa que esqueceu durante a fala? Tá certo? Alguém falar tal coisa, acabei esquecendo o que ele falar agora? O que eu posso fazer umas perguntas? Não, é daqui a pouco. Isso aqui é a primeira rodada, tá certo? Bom, então vamos lá, tá? Com a IA aí,
digamos assim, batendo a nossa porta, não só a nossa porta, nosso cérebro, nossos aplicativos. Às vezes a coisa mais interessante que eu vi foi que no começo, antes de eu perceber o que era isso, né? Eu pesquisava uma passagem, começava a aparecer no meu computador. Como é que pode? Tá certo? Sapato começava a aparecer. Tem até a história do rapaz que foi lá pro interior da cidade dele e disse, a mãe ele mostrou umas panelas, mas disse, meu filho, eu quero essas panelas. Aí ele disse, oxe, mas na internet tem. Aí passou para o link, ela foi lá, clicou e foi comprar as panelas. Tá certo? Aí quando ela clicou, aí foi lá, fez o cadastro, chegou ao ponto de colocar o cartão, aí disse, eu não vou botar meu cartão aqui não. Sei lá se é fraude, eu vou botar no computador não. Aí não botou o cartão. Aí começou a aparecer. E ela achou estranho, né? Quando foi um dia que ela botou lá a canção nova, né? Aí apareceu, isso aí, então é a coisa de Deus, eu posso comprar. Eu posso comprar, tá? Então, assim, essa questão muito debatida aí no meio empresarial, que fala que a academia precisa ter uma velocidade que o mercado exige. Já estão vendo isso. Sim, já. Quando você vai até um conselho, eu conversava com a outra reitora, que foi do Unip na época, a Flávia, e ela me dizia, lá atrás, José, eu atendo o MEC, que o MEC está pedindo, mas eu vou lá e faço aquilo que o mercado está pedindo, tá certo? Então, o que esperar do futuro entre profissões, tá certo, que realmente vai precisar de uma formação acadêmica e profissões que não precisam? Isso é real hoje em dia? Como é que vocês estão tratando isso? O que estão fazendo para trazer para a sala de aula? Como é que está funcionando essa visão? Eu acho que a gente pode pensar no sentido reverso. Para que se faz um curso superior? Para você ter um conjunto de habilidades e competências, né? E para, tecnicamente, você ser habilitado para. Em engenharia, às vezes acontece isso. Técnico de segurança tem a habilidade, mas não tem a formação, a certificação, não pode assinar, né? Então, o mercado tem algumas necessidades. Em jornalismo aconteceu isso, foi uma grande polêmica há uns anos atrás, dizer que você poderia ser jornalista sem ter o curso, né? E aí, ok, a gente não vai discutir isso nesse momento. Porém, é uma questão de lógica. Se você tem habilidades e competências dentro de um currículo especializado, programado para isso, matematicamente, as chances de você ter mais sucesso no mercado de trabalho vão ser maiores, porque você vai ter lá um conjunto, né? Harvard tem, eu acho que eu soube disso há uns 3 meses atrás, algumas possibilidades de cursos sem currículo. Ou seja, e vai ser uma realidade dentro em pouco. Você ter habilidades e competências que você possa formatar. O ensino médio está pensando nisso, eu vou até dar esse exemplo. Né? Um pouco. Mas é algo muito subjetivo ainda. Né? Então, óbvio que isso vai mudar. Os cursos estão encurtando. Né? Eu brinco em administração, você tem que saber o que dá certo, o que dá errado, quais são as possibilidades, o que é um planejamento. Você precisa saber o livro de cabeceira de Taylor, nem o que Fayol fazia na infância. Né? Então, você tem aí uma contração daquilo que realmente impacta no mercado de trabalho. Então, seguramente, tem várias profissões surgiram, né? Gestão de redes, né? Em tecnologia, milhões aí. Sistemas de internet. Tem até uma profissão que o Felipe disse que é a minha profissão agora, Felipe, mas foi depois, né? É um dos cursos nossos mais procurados, né? Mais que a odontologia, curso de sistema de internet. Nós abrimos o vestibular, pós-vestibular, com 15 dias, 20 dias, não tem mais vaga. E é um curso que não existia há 5 anos atrás, não existe. Então, o mercado muda e a gente tem que ficar atento para isso. Dizer que não precisa da certificação se precisa sempre. Talvez não no mesmo molde, pode ser que daqui a 10 anos modifique alguma coisa, mas ensino superior, que é aquele ensino que profissionaliza e certifica sempre vai existir. Eu queria aproveitar também, certo? Com relação às atividades que são desenvolvidas, né? Realmente a gente fica muito amarrado ao que o MEC exige que as faculdades façam. Tem muitas vezes exigindo algumas disciplinas que são colocadas na matriz curricular que a gente sabe que não tem relevância para o mercado de trabalho. E a gente quer colocar. Eu já coordenei o curso de Ciência da Computação, recebi o MEC para fazer a avaliação de implantação e durante a execução, e vi que a gente tenta colocar uma matriz curricular que atenda ao mercado de trabalho, mas a gente fica muito engessado, né? Isso, sim. E essa resposta que a gente espera do MEC não vem na velocidade que o mercado exige. E eu vejo muitas das ações no seu coordenador lá, o Marcelo, né? Maravilhoso. Que assim, tem o Inova IESP, certo? Então, assim, eu participo, vejo que tem muitas
muitas atividades que são extracurriculares, que incentivam que os alunos realmente aprendam e interajam. Então, hoje, a gente vai buscar os alunos nas faculdades, porque o mercado TI precisa, e a formação do pessoal tem melhorado. Mas, assim, sempre eu digo aos estudantes, não fiquem limitados àquilo que é ensinado em sala de aula. Busquem atividades extracurriculares. Em muitas situações, a gente busca realmente no mercado, assim, na comunidade como um todo, pessoas que não têm essa formação de nível superior. Mas, muitas vezes, já é uma porta de entrada. Porque, assim, o pessoal tem o start, mas depois precisa de uma qualificação melhor, formando, assim, em todas as áreas, né? Hoje, até a Sucesso, ela participa também com esse tipo de formação. A gente tem um programa, eu só queria aproveitar isso aí, um programa de capacitação. Hoje, nós estamos com 2 ONGs sendo apoiadas, uma em Mangabeira, que é a Associação São José, e outra em Santa Rita, o Cefec, inclusive foi nosso amigo aqui, Adeilton, que nos apresentou, e a gente está apoiando com curso de formação. Nós tivemos semana passada a formatura da primeira turma, e na próxima semana, daqui a 10 dias mais ou menos, a formatura da Associação São José. E aí nós queremos o quê? Abraçar os jovens em situação de vulnerabilidade, são pessoas que estão em comunidades, que são assistidas, e não veem perspectivas, e muitas vezes são levados para subempregos. E nós vemos, assim, a área de tecnologia que é tão carente, precisa de profissionais, as faculdades, universidades não conseguem formar o número suficiente de profissionais que são absorvidos no mercado. Então, esse é um programa que nós procuramos fazer para colocar esse jovem no mercado. Esse jovem, quando ele estiver trabalhando, que vê que quem tem um curso superior, certo? Ou então tem uma formação, ele vai conseguir alcançar cargos que um curso técnico, um curso que é ali um curso de entrada não vai permitir esse salário a ele vai buscar. Você acha que primeiro ele entra por esse técnico e depois ele busca a ele vai formação? buscar, porque dependendo da empresa, as vagas para quem vai coordenar, ele exige um curso superior, exige uma pós-graduação, exige uma certificação. Então, eu acredito que não vai acabar com o curso superior. Agora, o curso superior, ele precisa... Uma transformação, exatamente. Bacana. Josué, eu lembrei, se você me permite, uma passagem, quando a gente fala nessa questão desse tempo, né? De quando termina, se vai acontecer, se não vai. Na última colação de grau, eu sempre faço o discurso livre, nunca levo montado, né? E lá, eu cheguei, tinham acho que 400 alunos sendo formados, a gente fazia alguns dias. E aí eu olhei para os formandos e falei assim... Hoje é a formatura de vocês, né? E todos em coro. Quer dizer que a partir de hoje, quando vocês saírem daqui, estarão formados. Eu disse, não estarão, não. Vocês não estarão, eu não estou, os professores aqui não estão. E vocês têm que ter a habilidade e a plasticidade de entender que muitas coisas que vocês aprendem, né? E que saem daqui com essa bagagem, a mochilinha vai ter que ser trocada. Deixa a mochilinha, troca por outra nova, que essa não está mais servindo. Então, assim... Não existe mais deadline de formação. Eu acho que aqui... aprender, desaprender, reaprender de novo, aqui, entender que não era aquilo outro e vai. A gente ouvia a frase que era assim, meu filho terminou os estudos, né? Eu terminei os estudos. Acabou. Já acabou isso, meu adotou e terminou, filho adotou. Quem mais aí quer trazer uma contribuição? Você, Terezinha? Na realidade, não é bem uma contribuição, é uma curiosidade. Nesse ramo que você... Eu posso pegar o microfone para ele? Eu passo para ele, né? Ok, tudo bem. Nesse ramo que você escolheu, né? Ou foi escolhido, não sei bem. A termoelétrica, nós temos poucas no Brasil, né? E eu tive a oportunidade de conhecer, me apaixonei. Eu acredito que existe poucos técnicos, poucos profissionais preparados para isso. Como não tem lá na faculdade uma formação dessa, você vai... Aquelas pessoas que vão trabalhando lá no chão da fábrica mesmo, elas não têm essa formação. Como é que as termoelétricas se preparam para isso? Para formar essas pessoas lá no dia a dia? Correta a interpretação. Usinas termoelétricas no Brasil é uma coisa que teve no passado, mas a vocação do Brasil passou a ser hidrelétricas e o conceito é diferente, a engenharia é diferente. E quando nós viemos para Paraíba,
nós tivemos uma grata surpresa, né? Até corroborando com o começo da sua fala. Se forma muito bons técnicos aqui. Mas você tem que customizar a sabedoria dele para a tua atividade fim. Então, a gente traz o técnico da escola e termina de formar lá dentro. Então, a gente forma um técnico nível 1 em 1 ano e meio, o nível 2 em 3 anos, o nível 3 em 5 anos. Né? Então, mas é por quê? Porque você tem que customizar aquilo que é a nossa realidade, que é própria, coisa e tal. Então, no comecinho da coisa, a gente precisou trazer gente de Manaus, porque em Manaus existe uma necessidade de ter as termoelétricas desde há muito tempo, porque não chegava a linha de transmissão lá, então, e não tinha hidrelétricas Tinha lá. quantas lá, Juga? Oi? Manaus, quantas termas em Manaus tinha, sabe? Tinha umas 8 térmicas em Manaus. Rondônia tinha 12. Então, que em Manaus tinha umas maiores. Não, mas era assim, era pequenas termoelétricas. E mais distribuída ao longo do espaço. Eu estou falando de Manaus, capital, né? Aí nós trouxemos algumas pessoas que foram os tutores, os formadores, e depois nós fizemos questão de devolver esse povo para Manaus e ficarmos com os engenheiros da Paraíba, com os técnicos da Paraíba. Só não mandaram o presidente embora para São Paulo, mas a gente está muito feliz assim com a base técnica dos técnicos da Paraíba, muito mesmo. E a Termo continua ou vai embora? Essa não é 1 bilhão, essa é 3 bilhões de dólares. Gente, porque a Termo, quem foi lá conhecer, né? E o Juca sempre abre as portas lá para levar grupos. Érica foi também já, né, Érica? Eu acho que aqui, Felipe foi não, né? Você foi. E uma das coisas que ele passou lá é uma preocupação, porque a concessão, não é isso? Não, o contrato de venda de energia se encerra, né? E a gente tem um equipamento 24. desse aqui capaz de gerar energia para sustentar João Pessoa, não é isso mesmo? É suficiente para mais do que João um Pessoa. backup desse, uma bateria dessa aqui, e corre o risco de, vou chamar por burocracia, tá? Porque assim, não é para desmobilizar com daquele de forma alguma, sabe? Corre esse risco aí, né, Juca? Pois é assim, são É a regra do jogo, né? as confusões, né? Assim como a gente considera que o MEC não acompanha a velocidade das faculdades, o Ministério de Minas e Energia também não acompanha a velocidade da necessidade do suprimento de energia. Não acompanha, a cabeça está parada lá em 1980, por aí. Então, até explicando um pouco para quem está nos ouvindo e para a mesa, o negócio de produção de energia ele é sempre vendido num leilão. Então, a energia da EPASA foi vendida no leilão de 2007 para começar a entregar em 2010 com duração de 15 anos. Ponto final, nada de errado nisso, que é combinado, não é caro, está pactuado. Mas, se o Brasil tivesse com uma nova tecnologia de usina térmica, por que eu falo térmica? Porque a térmica é aquela que você armazena o combustível que você precisa usar. O rio não seca. Os tanques nossos tendo óleo, né? O vento não para de soprar. Os tanques nossos tendo óleo, você tem energia armazenada. E não veio nada que veio substituir isso com essa propriedade, com essa característica de ser uma usina de retaguarda, né? Porque ela entra muito depressa. Quando o operador nacional do sistema estala o dedo, a gente, em 40 minutos, começa a pôr todas as máquinas, 1h30 põe todas, né? Então, isso não acontece com outras fontes de energia. E, então, quer dizer, não houve ainda o equacionamento da continuidade ou não. A continuidade vai depender de um novo leilão, né? Isso aí é regra. A energia para ser vendida, ela precisa ser vendida em leilão, porque você propicia a modicidade tarifária, o que nós defendemos também. Mas demorou-se muito para botar isso numa forma de edital, para que os players concorram e dão um novo preço. E a gente tem consciência que esse preço pode ser menor do que o praticado hoje, porque nós já amortizamos o investimento. Então, esse leilão iria sair em novembro desse passado, que é passado agora. Não saiu, porque sequer saiu o edital. Estão prometendo um leilão até
meados de 2024. Aí a gente pode continuar recebendo as visitas lá, né? Isso, e aí eu lembro de uma expressão que eu mudei a partir de quando eu fui lá, que você me bota pra moer, cara, bota pra moer. Lá é bota pra gerar, não é isso? Bota pra Bota pra gerar. gerar. Tem uma pergunta que você fez no comecinho, e você achou que esqueci não, tá? Que é pra Chico, quando você falou das contas públicas, não é isso? Como é que tá hoje essa balança aí, tá certo? E qual o impacto que isso pode trazer, Chico? Quando houve essa mudança de governo, né, na escala federal, aí o presidente Lula estava para assumir, houve um acordo com o Congresso para dar uma mexida no teto, né, do déficit primário, né, mexeram no que antes estava definido na LDO e permitiram, elevaram o déficit para esse ano na casa dos 231 bilhões. Agora, né, já os números mostram que a gente vai conseguir encerrar o ano na casa aí dos 213, outras previsões mais otimistas né, na casa de 202, né, 203, enfim. Mas, de qualquer forma, nós vamos encerrar o ano com um déficit primário, quer dizer, entre o que se arrecada e o que se gasta, uns 20 bilhões a menos, né? Economizamos entre o previsto e o gasto. Mas é déficit, né? Para 2024, o presidente tem sempre anunciado, a equipe econômica, que é para zerar isso, né? Eu, particularmente, tenho cá minhas dúvidas, né? Porque se você observar de 2022 para 2023, a gente saiu da casa acima dos 400 bilhões para 230, né? Ou 213, que é o que vai acontecer. Então, digamos, diminuímos aí pouco mais de 200 bilhões de 22 para 23. O que seria lógico que se diminuiu 200 de 22 para 23, os 200 de hoje, com que terminamos o 2023, pode ser zerado em 24. Talvez, né, numa análise grosseira, fosse essa. Mas os fatos que implicaram no déficit de 2022, que foram ainda originários da pandemia, né, eles não aconteceram em 2023. Então, assim, se gastou muito na pandemia e passou de 400 bilhões o déficit. Em 2023, não teve pandemia, se reduziu 200 e poucos milhões. Mas o que vai acontecer em 2024 para zerar esses 200 milhões é que eu não sei. Eu ainda não sei, não estou conseguindo entender isso. Mas todo mundo esperando, porque a lógica, né, de não ter pandemia caiu 200 bilhões. Mas agora a gente continua com a mesma máquina, com a mesma estrutura, com os mesmos programas sociais, né, com a mesma política de investimento, ou tentando até se ampliar isso. Então eu fico bem curioso, né? Torcendo, obviamente, que a gente consiga zerar, mas fico ainda cheio de interrogações. Mas em economia tem um termo que é muito depende, né? Depende de uma série de coisas. Né? Não só em economia, né? Depende em tudo, né? Porque acho que alguém comentou aqui, foi a professora Érica, né? Que ninguém contava com a pandemia. Não, foi você. Ninguém contava com a pandemia, de repente ela surgiu e ela digamos... criou um problema no mundo inteiro, né? Os maiores índices de óbito aconteceram exatamente nos países mais desenvolvidos. Então, isso prova que a gente nunca está preparado para todas as surpresas, né? Verdade. Então, tudo pode acontecer, né? Mas mantendo o curso normal na navegação, né, é que eu não sei se nós vamos conseguir, né, zerar esse déficit em 2024. Eu ainda fico com muitas interrogações, né? Interessante, Josué. Os governos, eles, na pandemia, então, aumentaram muito o gasto em saúde. E quando você coloca um serviço de saúde para tirar depois, é muito difícil. Então, muito do que foi ampliado, né, nos serviços de saúde, o governo, de uma forma geral, se manteve nos seguintes. Não tem como você... Não vai demitir o profissional, não vai fechar o posto de saúde. Então, isso é um gasto que fica, realmente. E fica difícil de manter. E aí a gente vê os reflexos, muitos municípios reclamando dos repasses, né? Vocês acham que viram ao longo dos anos, ao longo desse ano. E aí quando vem aí entra mais uma coisa nesse bolo que a gente já falou aqui, que é a reforma tributária, né? E aí eu queria voltar para explicar essa questão do porquê o ICMS, por que eles aumentaram essa alíquota. O que acontece? Há
previsto uma transição na reforma, né? Uma transição inicial que ela vai de 24 a 28, continua o ISS e o ICMS do mesmo jeito. 2029 a 2032 eles vão diminuindo, tanto o ICMS quanto o ISS. Em 2033 entra o imposto novo, substituindo esses dois, o IPI, mais alguns do federal, que é o IBS, que eles chamam de Imposto sobre Bens e Serviços. Que aí vai ser compartilhado entre Estado e município. Só que acontece que em 2033, quando vier o Estado e o município arrecadar, ele não arrecada diretamente. Né? Eu vou fazer, digamos, vamos pensar digamos, um veículo hoje que tem ICMS, né? Que vai ter o IBS. Quando ele estiver, se a alíquota ser a mesma, 25%, esse 25%, quando chegar no IBS em 33, 80% dele vai para um fundo nacional, onde vai ter 80% de todo esse IBS, de todos os municípios, dos 5.568 e dos 27 estados, para ser distribuído. E de que forma vai ser distribuído? Com base nessa média de 24 a 28. Então, por isso que os estados, quando um estado aumentou a alíquota, os outros tiveram que acompanhar. Porque senão ele ia ter uma perda relativa. Essa perda, nessa distribuição, né, essa perda de arrecadação de ICMS entre 24 e 28, ela ia ter reflexo durante o período de transição do IBS, que vai de 2033 a 2077. Deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa que... Então, por aí, então, só terminando. Então, nessa lógica do cálculo Resumindo, que você tá dizendo. seus netos, viu, se forem empreender, viu, pagar essa conta, viu? Só nessa, viu, Josué? Oi. Nessa lógica do cálculo, né? Eu vi, assim, muito rapidamente, confesso que eu não fui ainda ver o texto que o Senado devolveu para a Câmara, né? Mas eu tinha escutado aí que o Senado mexeu no texto e a memória, né, de cálculo para esse rateio lá em 2030 não vai ser mais de 2024 a 2029. 28. E sim de 2016, sei lá, a 2021. Me parece que o Senado está querendo mexer nisso. Exatamente, né? Quer dizer, então, se a memória hoje ela já existe, né? A série histórica já está pronta. Se foi até 2021, então não justificaria, né? Quem realmente adianta. Não precisaria mais ter mexido em ICMS, porque não vai mais influenciar. Já passou, já aconteceu. Né? Você tem detalhes sobre isso? Não é bem assim. Essa anterior aí, ela vai servir para o que eles colocam agora de um teto da carga tributária. É para ter uma certeza de que não vai aumentar a carga tributária. Então, sim. Mas essa, para a média, continua ainda 24. Do critério 28. De rateio ainda está? Ainda está, isso aí. Então, porque são dois. Não, eu sei, mas disseram que tinham mexido nesse outro, do 20, não mais 24 e 28, e era de 21 a de 15, né? 16 a 21. Essa daí é para que, assim, o pessoal não resolvesse realmente aumentando demais essa alíquota, aumentando a carga. Então, isso esse é um remédio para tentar fazer isso. Agora, quando começou, um aumentou o ICMS e outro aumentou. Se o Estado da Paraíba não aumenta, então ele tem, tanto o Estado teria o prejuízo durante 50 anos, como todos os municípios, já que todos eles têm repasse de ICMS. Então, isso foi um problema. Agora, o melhor era que ninguém tivesse aumentado. Mas aí, se você partir do princípio que só existiria esse caminho para aumentar a base, né? Que não é só esse caminho. Não, de forma alguma. Você pode aumentar a base, por exemplo, trazendo um contingente maior de empresas e contribuintes para cá. Como é que a gente fez quando a gente está estudando o Extremotec, né? Foi que a gente identificou, né, Tarcísio? A gente viu quais eram as vocações de João Pessoa, as vocações econômicas de João Pessoa. Identificou 5, inicialmente. Ser polo regional de educação, polo regional de saúde, tecnologia da informação, economia criativa e logística. Acho que eram esses 5 foram identificados. E então desses 5, o que dava para o município agir diretamente, com já o ISS, era principalmente a tecnologia da informação, já que é muito volúvel. Você pode colocar a empresa em qualquer lugar. Então, o que é que a gente via? A gente fazia a formação de mão de obra, essa mão de obra saía daqui e ia adicionar valor em outra economia. Então, a gente de que forma a gente pode reter esse pessoal? Aí, como o Tarcísio disse, qualidade de vida é uma, ter um ambiente de negócio bom e uma tributação justa. Então, foi o que a gente fez. Pessoal, vamos mudar de 5% para 2%. Vamos perder nos 2 ou 3 primeiros anos a arrecadação do imposto
Foi o que aconteceu no primeiro ano, a gente já recuperou. Já não teve perda já no primeiro ano. E aí a gente não só reteve, como veio muita gente daqui. Então tem muita empresa de São Paulo que veio para cá. Outra disse. Então, assim, realmente, acho que a aumentar a alíquota não é um... É aí pelo caminho mais fácil, né? É muito mais fácil. Quando um aumentou... Isso, quem começou isso? Quem começou isso? Quem foi? Não sei te dizer, José. Vamos pegar esse carro agora, velho? Vamos lá. Porque assim, se eu tinha entendido a necessidade, mas eu pensava que era só o Nordeste que tinha aumentado, mas foi o Brasil todo. O Brasil todo. Bom, tá aumentando. Essa aí dá uma discussão bem maior, bem mais aprofundada, tá certo? Gente, nós já estamos batendo papo aqui já há quanto tempo? Há 1h e pouca já. E eu acho que tem assunto aqui para 3 dias, sabe? Uma semana. Com certeza. E eu queria tocar só num assunto aí bem interessante que vocês falaram, antes de começar para ir para as considerações finais, sobre o IA ainda, sabe? Ainda voltar ainda a esse ponto, porque assim, eu tenho usado bastante e tem me ajudado muito. E eu vejo hoje, às vezes, quando fala numa palestra, eu falei essa semana na palestra, muitos parece que ainda é um bicho de 7 cabeças. Não conhecem, não usam. Vou dar 2 exemplos que eu usei recentemente, sabe? Um foi, na palestra que eu fui fazer, eu estava na obra e ligou, estou com a construção, ligou o Daniel para mim, disse, Josuel, vai ter uma palestra essa semana e tem um empresário que ia participar, ele não pode ir, que houve um imprevisto. Tu pode ir? Aí eu disse, vou. Eu entendi o que era. Vou, conta comigo. Aí ele pediu o currículo, a foto e mandou. Quando ele me manda a programação que eu olho, tinha lá um juiz do trabalho, 4 advogados, na hora para apresentar as palestras, e um ministro do trabalho. E você chegou lá de toga já. Quase isso. Eu disse, eu vou fazer nesse ninho de cobra aqui, né, com todo respeito, sabe assim? Porque eu não entendo o assunto, né? Não é minha praia. Aí eu fui lá na IA e coloquei. O que dizer em um debate, em uma palestra, aonde tem um ministro, um juiz e 4 advogados. Eu sou o único empresário. Cara, ele me deu um texto assim. Você deve colocar-se à disposição para debater, falar de maneira respeitosa, tal. Aí, como eu tinha algumas histórias, algumas vivências, Dr. Ramon tá lá, viu, Dr. Ramon? Acho que deu para enrolar, não deu? Então, assim, disseram que eu me saí muito bem. Então, assim, em momentos como esse a gente usa. Eu tava brincando com Rafael Favio, que é seu consultor, meu também, aqui da EPASA, né? E ele dizendo, eu convidei ele para ir para o evento de pastor, aquele pastor que é bem engraçado, rapaz, pastor Cláudio, né? Disse, mas rapaz, para minha igreja você vai de vez em quando. Já para você vai pagar para ir para lá. Ainda vem me convidar ainda, rapaz, brincando comigo. Você tem ideia de quanto tempo eu levo para parar um culto, Josué? Eu disse, não, quanto tempo é? Ele disse, 2 horas. Eu disse, tá certo. Falou sobre o que sábado? Fazer a experiência, fico testando. Não, eu falei sobre Jesus como sumo sacerdócio. Aí eu fui lá e coloquei. O que dizer numa igreja... Tá com tudo pronto já. Não, escuta. O que dizer é como fazer a pregação domingo, aonde vou falar sobre tal, tá certo? Sobre Jesus sacerdócio. E me ajude, tal. Bom, cara, ele mandou um texto assim, uns versículos, tudo estruturado. E no final, assim, que o Espírito Santo te abençoe. O que foi mais engraçado, sabe, foi que ele foi lendo, tá certo? E ele fazia assim, ó. Eu falei sobre isso aqui. Eu usei esse versículo aqui. Tal. E disse... E ele ainda é mais evangélico ainda, rapaz. Então, assim... Mas aí alguém falou aqui, acho que foi o Érico, né? O professor Érico falou aqui que sozinho ele não resolve. Tá certo? Você tem que desenvolver uma outra habilidade, que é a capacidade de interpretar o que está ali. Porque senão você vai estar jogando até para saber perguntar. Então, assim, para vocês, como é que vocês veem o futuro da IA? Quem está usando? Como empresário, que esse é o ponto principal, como ele deve se preparar para tirar o proveito no bom sentido, como você falou. Não é que ele substitua, não é que ele vá emburrecer a pessoa, tá certo? Usando aqui um termo aqui que eu nem sei hoje em dia se pode usar ecologicamente, que eu chamo alguém de burro, né? Ave Maria, né? Entendeu? Então, assim, como é que o uso da IA, Felipe, pode ajudar aí o empresariado no dia a dia, o gestor como um todo, os profissionais de diversas áreas? Olha, tem uma frase de Marta Gabriel, ela é uma das grandes especialistas em inteligência artificial que no país. escreveu Eu, Você e o Robô, né? E ela diz o seguinte: os robôs vão roubar os empregos dos humanos robotizados.
Perfeito. É isso, entendeu? Eu não acredito que a gente tem que ficar tranquilo, porque estamos vivendo uma nova revolução industrial. Teve a revolução tradicional industrial, teve a revolução com a internet, teve a revolução com os smartphones, com os computadores. Eu estudei com o Josué em 2015, na FGV, e Josué me marcou muito, porque ele foi o primeiro entre todos os meus colegas de trabalho, de sala de aula, que levava o computador, na época os smartphones não eram potentes, ele conectava no Wi-Fi e ele questionava o que o professor estava falando, procurando no Google. Naquela época não tinha nem o chat GPT. E aquilo, eu via nos meus próprios olhos aquela dinâmica mudando de discussão, né? E o professor aperreado, Josué pergunta, Josué quando quer apertar, aperta, né? Aí, aperta, você viu em que fonte, não sei, mas hoje em dia, isso é bem-vindo, sabe? Essa discussão e tudo mais. Existem novas profissões surgindo, os engenheiros de prompt, que antigamente a gente dizia, é saber perguntar. Então, como é que eu pergunto para sair a melhor resposta, para potencializar a solução? Porque a humanidade nunca vai sair de um propósito que é resolver problemas. Mudam-se só os problemas. Eles ficam mais complexos, eles atendem novas áreas que surgiram. E quem vai prosperar nisso tudo? É quem souber resolver esses problemas. Seja de energia, seja de educação, seja de economia, seja de digitalização, seja da montagem de imóveis. E uma coisa vai ser frequente em tudo isso: tecnologia. Se a gente se afasta da tecnologia, a gente se afasta de protagonismo. Então, é muito importante saber que João Pessoa se coloca como um polo de tecnologia, porque isso é vanguarda, entendeu? Isso é muito importante a gente ver paraibanos, Juca, você já é paraibano, paraibanos aqui transformando o nosso estado entre um dos que mais cresceram nesse título hoje, ano. Foi, eu dei para ele agora. Tá previsto, não, você deu o título agora, né? O Paraíba ficou entre os estados que mais cresceram durante muitos meses nesse ano. Tivemos 110 mil pessoas vindo morar na Paraíba, muitas empresas abrindo, e a gente tendo um papo desse altíssimo nível aqui, discutindo Brasil, analisando o global e atuando local, né? Então, é realmente um estado que vai protagonizar a evolução dos seus conterrâneos, né? E uma coisa vai ser fundamental para isso: a gente se capacitar e a gente ter a tecnologia como um aliado. Falando nessa história da faculdade agora, do MBA, aquele também gravava as aulas, tá certo? E depois eu colocava no carro, dizia que era a minha universidade sobre rodas. Mesmo antes de falar em podcast, eu ia para as palestras, eu sempre fui piolho de palestra, e eu levava eu escondia com vergonha, eu gravava naqueles gravadorzinhos pequenos, né? E depois eu botava no carro, fita cassete para poder escutar. Eu aprendia muito mais assim. E também eu aprendia muito ensinando. Eu pegava meus amigos, pegava o material do professor, fazia o quê? Usava uma estratégia que as aulas eram quinta, sexta e sábado, né? Geralmente os professores vinham de fora. Aí à noite, na quinta, eu fazia amizade com ele, convidava para almoçar na sexta, quase todos iam, tinha que fazer. Era uma aula particular, eu já emendava a sexta-feira com ele a tarde todinha e pedia o material a ele. Aí pegava aquele material e juntava meus amigos empresários para dar aula para eles. Então, assim, aprendi muito ensinando, porque você quando ensina, você divide e aprende muito. Mas aqui, vocês todos aprendem, eu aprendo também. Mas eu estou sempre conversando com vocês para estar aprendendo, trocando experiência. Porque, como eu sempre digo, se você der esse copo para uma pessoa e você der esse outro copo, cada um fica com um. Mas se você der uma ideia aqui e ele der outra ideia, cada um sai com duas ideias. Você não fica sem aquilo que você ensina, tá? Gente, vamos lá. Só complementar, quando ele fala da... Nós vamos fazer o seguinte, tá, gente? Vamos falar todo mundo sobre a IA, mais alguém complementar alguma coisa, e aí a gente faz. Então, eu queria fechar com a mensagem final de 1 minuto de cada um, aqueles que se tem vontade no coração de dizer algo para os nossos gestores, nossos empreendedores, tá certo? Então, o final a gente faz uma rodada geral, cada um falando, tá? Então, quando a gente fala em inteligência artificial, acho que a gente remota aí a todo o desenvolvimento e impacto da internet, né? Então, hoje, se eu fosse resumir, eu diria que a gente tem hoje a era da informação, ou seja, a informação, a curiosidade. Não existe mais curiosidade, porque a curiosidade dura segundos até você digitar algo e o Google te responder, né?
Se o Google é meu professor, não faltará, né? Não existe mais curiosidade, como existia antigamente, de você ir buscar a informação, né? De demorar, de processar. Eu brinco que hoje tem muita informação para pouco juiz, porque a informação é na velocidade da luz. Porém, não é falta de informação que falta, é o que você faz com a informação, né? Eu fui consultora há muitos anos para instituições abrirem cursos, IMEC, tal. Então, você tem um catálogo de documentos que você tem que produzir para depositar no MEC, e assim, vir visita, etc. E uma vez o consultor disse assim, agora, documentos que cobravam X, R$1.000, hoje em dia tem no Google. E um outro consultor respondeu, tem, mas não faz como você faz, muito menos aplica como você sabe aplicar. A palestra que você pegou lá no ChatGPT, qualquer pessoa que pegasse, possivelmente não faria tão bem como você, que tem já a experiência daquele teor ali da informação. Então, não falta informação. A informação sobra. O que precisa é o processamento dessa informação e a aplicação de forma que impacte positivamente de alguma forma. Tem uma frase que eu vi outro dia, que é a diferença entre conhecimento e sabedoria, sabe? Muito. Tá certo? E aí o que eu vi que mais explica isso é conhecimento é saber que tomate é fruta. Sabedoria é não colocar ela na salada de fruta. Tá certo? Então, assim, você vê aí, essa galera, vai lá, tá tudo lá no Google. Mas se você pensar daqui a 5 minutos, ele vai lá de novo, ele não aprende. Exatamente. Entendeu? Bom, sobre IA, quem quer complementar ainda? Certo? Como você colocou, é fácil de você saber digitar algo ali no prompt, ele te dá um texto, ou te dá um código, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que está recebendo ali pronto ali pra gente, de solução, porque se você não conhece, não é um conhecedor daquele conteúdo, você pode estar utilizando errado, até mesmo fazendo referências erradas. Certo? Então, assim, a IA ainda tem as alucinações, que a gente chama assim de alucinações, e às vezes ela inventa alguma coisa, ela inventa, ela cria. E aquilo ali você tem que ter cuidado para não levar ali como uma verdade e tá colocando aquilo ali expondo, depois você ser colocado numa situação de ridículo, né? Com o que está acontecendo ou falando alguma coisa ali inapropriada. Então, tem que conhecer, você tem que saber o que perguntar, o que foi respondido ali, você tem que ter... Tem que checar, então, tem que ter, saber interpretar, certo? Saber pesquisar e a partir disso aí você utilizar aquele conhecimento. Na área de tecnologia, a gente utiliza muito para ganhar tempo na criação de códigos. Mas a gente revisa o código e vê se aquilo ali é adequado ou não. E muitas vezes a gente tem que refazer a pergunta porque ele gerou algo que não vai ser a solução adequada. Às vezes até complica um pouquinho. Sabe o que eu faço sempre? Eu respondo com o meu conhecimento e depois é que eu vou para Mas assim, importante. O GPT. Por isso que eu coloquei direto, não. Que esse ano foi um diferencial. Sim. E para o ano que vem a gente vai utilizar muito, vai ver aí muita inteligência artificial, principalmente sendo integrada aos negócios. Isso. Então, assim, é uma revolução que está só começando. Assim, o que vem pela frente é muito grande. Mais alguém quer comentar sobre a IA? É uma experiência prática, né? Que para a indústria é muito importante. Aos 5 anos atrás, nós desenvolvemos um projeto de pesquisa e desenvolvimento baseado em inteligência artificial, com o objetivo de otimizar a produção da usina e fazer predição de falhas, né? Então, nós tínhamos a facilidade de ter um supervisório de operação, de produção, com milhares de informações para cada máquina que a gente tem 40 máquinas. Elas são gêmeas, mas tem performance diferente. Então, a inteligência artificial, ela hierarquiza qual que nós devemos entrar primeiro, que é a mais econômica, a mais produtiva. Então, a gente tem esse negócio bem desenvolvido, né? E foi até um case internacional, foi publicado em revista especializada no exterior e foi muito bem. Então, é uma experiência prática que é a inteligência a serviço do homem, né? E a outra coisa que eu vou dizer para vocês aqui, parece uma brincadeirinha, né? Há mais de um mês atrás, o ChatGPT, ele anunciou de que o Botafogo não ia ser campeão. e quem que ia ser era o Palmeiras. É uma coisa muito interessante isso, né? Porque ele certamente pegou milhares de informações
para antecipadamente ver isso aí. Então, realmente, ele fazer seleção de milhares de informações para trazer um resultado é muito útil. Beleza, gente, é o seguinte, né, eu sempre faço uma pergunta porque a essência desse nosso podcast, que é levar conhecimento para que os gestores possam fazer sua gestão cada vez mais eficiente e eficaz, é levar uma mensagem que sirva para eles, assim, o que ele aprender com nossos erros ou com nossos acertos é ser inteligente, com o dos outros é mais inteligente ainda. Aí você faz uma pergunta, o que você faria de diferente, tá certo? Alguns dizem que faria nada diferente, que é muito satisfeito, muito resolvido. Outros falam assim, eu faria tal coisa diferente, porque essa é a ideia, que você leve para ele assim, ó, vai como um mentor, vai por esse caminho aqui que você tem mais chance. E nessas perguntas, eu sempre uso a sua resposta, tá certo? Como uma grande referência para mim. Aprendi muito sua resposta, não sei se você lembra qual foi a sua resposta, lembra ou não? Eu perguntei para Chico o seguinte, Chico, o que você faria de diferente, tá certo? Se você pudesse voltar no tempo. Ele falou assim, praticaria o desapego mais cedo, tá certo? Aquilo marcou muito para mim e a gente sabe que a nossa vida, nós temos aí uma chegada e um dia uma partida. O ruim é que a gente não sabe quando vai ser essa partida. E o bom é que a gente não sabe quando vai ser essa partida, né? Então, assim, enquanto nós estamos aqui, nós temos que aprender a viver cada dia. Hoje eu aprendi muito com vocês aqui. Então, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final, 1 minuto para cada um, tá certo? Aí, o que você diz hoje, se você pudesse falar para toda a humanidade, tá certo? Se pudesse passar uma mensagem, o que você diria hoje para as pessoas que estão nos assistindo e ou nos ouvindo? Vamos fazer agora o caminho de volta, tá certo? Vamos começar por quem finalizou aquela primeira rodada. Então, Sônia, você, o que você diz como uma mensagem final aí para todos os que estão nos assistindo e nos ouvindo? Praticar mais isso que a gente está vivendo aqui. Exercer uma escuta ativa e um olhar curioso sobre a opinião do outro e as informações que estão sendo colocadas na mesa. Muito bom. Érica, professora Érica, assim, já quero agradecer aí, vou agradecer no final, mas a cada um de vocês que deixaram suas coisas para vir aqui hoje é compartilhar um pouco de conhecimento. Então pode ter certeza que o que vocês estão fazendo vai ecoar, vai passar para muita gente, vai ajudar muita gente. O nosso propósito está sendo cumprido através dessa noite de hoje, tá? Professora Érica, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. E o que você tem a dizer aí como mensagem final? Bom, 2 pontos bem rapidinho em relação a um conselho, né? Uma dica em relação à IA. Tratue como se fosse um trabalho de dupla, né? Às vezes, trabalho de dupla, você diz assim, eu escrevo melhor, você fala melhor. Então, o que ele tem de melhor e o que você tem de melhor, faça lá uma mistura que vai dar certo. E eu gosto muito de dizer às pessoas que pratiquem mais a teoria do avião. Você sabe qual é a teoria do avião? Qual é? Quando você entra no avião e vai lá nos procedimentos de segurança, você pode estar com um filho de 2 anos no seu colo. Mas diz assim, em caso de despressurização, põe a máscara primeiro em você, né? Então, se você não estiver bem, você não cuida bem de ninguém, dos seus negócios, da sua vida, de nada. Então, cuidem-se, né? Sejam gentis consigo mesmo, se olhem, enfim, sejam felizes, porque não dá para cuidar sem estar cuidado, muito menos dos nossos negócios. Então, os negócios, muitas vezes até os negócios só prosperam quando nós relaxamos mais um pouco e temos a visão mais ampla. Então, eu diria isso. Bacana. Adeilton, já que o microfone está aí perto de você, Adeilton, qual é a sua mensagem final? E muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Casal 20 aí do Mercado Paraibano. 25. 25, né? 25 anos já, caminhando para os 26 anos. Olha só, eu vou trazer uma frase aqui que eu uso muito para os meus filhos. Aí, com o mesmo carinho que eu tenho por eles, eu gostaria de deixar essa mensagem para quem nos assistir. É que apesar das dificuldades, né, que nós na primeira rodada trouxemos aqui, né, os cenários aí, como o Felipe trouxe, né, um pouco de otimismo na sequência, mas apesar do que vier, nós temos a capacidade de superar, e aí esse próprio exemplo de pandemia mostra, né, o quanto a gente pode superar. Então, a frase que eu sempre uso para meus filhos, não é minha, né, é de um coach americano, que são suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Então,
apesar do que estiver acontecendo aí ao redor, ajuste as velas, né? Como você disse, e siga a vida. Bacana. Adenilson, o que você deixa aí como mensagem final aí para nossos ouvintes aí? Bom, quanto à reforma Nossa, tributária... obrigado também aí por ter aceitado o convite. Você que tem uma vida bem corrida na prefeitura como secretário lá, então é fácil estar aqui conosco. Então agradeço demais aí pela sua disposição em compartilhar aí seus conhecimentos. Está sempre à disposição aqui quando precisar. Bom, quanto à reforma tributária, realmente é acompanhar, né? Para ninguém ser pego de surpresa depois. Então é importante escutar o contador, né, Terezinha? É verdade. Então ficar sempre acompanhando, ficar, digamos assim, antenado no que está acontecendo, né? E pessoalmente a gente tem que, falar um pouquinho de desapego, chega uma hora que a gente tem que fazer o nosso melhor, procurar fazer, mas tem que ter uma hora também que tem que descansar no Senhor, realmente às vezes faz toda a diferença, sabe? Às vezes a gente tem que ter a gente quer ter aquela ansiedade de fazer logo, mas às vezes tem um tempo de Deus que a gente tem que aguardar também. Muito bom, tá certo? Vamos lá, Tarcísio, tá certo? Você que é presidente da uma entidade, você que tem sua empresa de tecnologia e tá aí na crista da onda aí, e obrigado também por ter aceitado o convite. E o que você diria assim como uma mensagem final para todos que estão nos assistindo? Primeiramente, assim, agradecer essa oportunidade de estar com esse grupo tão seleto, de estar aprendendo com cada um de vocês. Assim, eu gostaria que quem está nos escutando, né, nos vendo, que possa também separar o seu tempo para se doar. Certo? Eu vejo que muitos aqui fazem esse trabalho voluntário, trabalho de colaborar com o crescimento dos outros. É isso que a gente precisa fazer, certo? Ajudar aqueles que mais precisam para ter uma qualidade de vida melhor. E eu dedico boa parte do meu tempo também para isso. Vejo também alguns exemplos aqui, certo? Também, que se dedicam muito do seu tempo aí para poder tá fazendo diferença na vida das pessoas. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, é ser diferença na vida das pessoas, que isso aí vai nos ajudar também, como foi falado aqui para todos. E assim, colocar à disposição, quando alguém precisar de alguma coisa relacionada à parte de tecnologia, a nossa associação, ela já existe aqui na Paraíba há algumas décadas, tem uma representatividade nacional e nós queremos isso, contribuir com o cenário, com o ecossistema de tecnologia, para que a Paraíba ela seja uma referência nacional, como já tem sido em alguns outros setores. Obrigado. Bacana. Meu amigo, deixa eu ver aqui agora, Felipe, tá certo? Felipe, obrigado aí pelo convite, tá certo? De ter aceitado. Passamos aí um tempão aí trabalhando junto, fazendo trabalho junto na UMBA. Já conheço você de muito tempo. Chamei você para trabalhar comigo, você não quis na época, tá certo? Convidei você. Eu vi que ele era um talento, né? Você falou, cara, não trabalha com isso não, que eu tô comprando um desafio aí e tal, uma proposta maior, tudo bem, fazer o quê, né? Mas assim, com certeza você desempenha um grande trabalho no Armazém PB, eu tenho acompanhado, você é uma pessoa que, não estou aqui na sua frente não, mas eu sempre como referência, ter passado pela Abraço Nova, foi estagiário da Abraço Nova, do PPQ lá, tá? Tá certo? Terezinha que assume agora lá a Abraço Nova, então, qual é a mensagem que você deixa aí para quem está nos assistindo e ou nos ouvindo, Felipe? Pois é, Josué. Primeiro de tudo, muito obrigado por estar aqui com vocês. Que noite espetacular. E eu acho que o que fica de reflexão para todos nós, para quem nos ouve, é que se a gente pegasse as nossas atitudes, o que a gente faz, o que a gente fala durante o dia e transformasse tudo isso no final do dia em uma comida, que sabor seria essa comida? Se você ia comer seu pensamento, essa é boa. Que sabor seria essa comida? Você ia se fartar ou você ia regurgitar? Uhum. Então, eu acho que isso está muito conectado com o legado que você está deixando para os seus filhos, para os seus do seu convívio, ou para aqueles que você pode ajudar sem nem saber quem são e nem eles saberem quem você é. Então, que a gente pare para pensar um pouco sobre isso nesse mundo tão complexo. Já é complexo entre os seres humanos e agora com a máquina mais complexo ainda. No final do dia, mediante o que a gente cozinhou nas nossas atividades e nas nossas falas, nas nossas atitudes, o que a gente vai estar retroalimentando para a gente mesmo. Hoje eu falei naquela conversa que nós tivemos de 5 horas da manhã sobre abrir um instituto, sabe? Se eu gosto de ajudar, então eu vou abrir um instituto assim, esse rapaz de 5 da manhã, que a gente fala cedinho às vezes, né? Ele disse, pô, o que você quer abrir? O que você quer com isso? Eu disse, não, eu quero ajudar. Não, qual é o seu interesse nisso aí?
Não, eu quero ajudar as pessoas. Eu disse, não, qual é o seu interesse, rapaz? Eu já disse que ia ajudar. Não, não é isso não, você tem outro interesse. Então, se você quer ajudar, por que você não ajuda o que já existe? Entendeu? Você quer, porque assim, às vezes tem um interesse, e eu fui refletir. Realmente eu quero ajudar, mas eu posso ajudar de outra forma. E graças a isso aí, eu fiz uma doação de 2.500 metros de área para fazer um projeto social que já existe, só para ampliar. Foi aquela nossa conversa. E eu usei... E eu usei isso hoje. Eu usei isso hoje, tá certo? Quando eu fui fechar... Desde esse dia, tá certo? Tem algumas coisas que me marcam muito, sabe? Quando eu vou fazer um negócio, ó, meu interesse é esse. Hoje eu estou fazendo uma parceria com a BRH, disse, olha, eu estou fazendo uma condição muito especial porque eu tenho interesse. Qual é o interesse? Fazer um case para vender outros estados. Você quer? Eu digo logo, sabe? Eu fico perguntando, tá certo? Mas é isso mesmo, eu acho que a gente tem que doar-se um pouco, tá certo? Para contribuir com outras pessoas. Chico Nunes. Meu amigo Chico, que impactou da outra vez. Você tem outra daquela, Chico, na cartola aí? Não sei se tem outra daquela, né? Mas depois de tudo que tem muita gente, eu aprendi muitas com ele, porque essa aí foi a que marcou mais, tá? Depois de... Deixa eu te interromper, Chico. Deixa eu interromper. Vai lá. Uma outra que ele falou, que eu não esqueci nunca, foi que ele falou o seguinte, sabe? Liderar líderes. Foi o meu maior aprendizado, não foi, Chico? É difícil liderar líderes, né? Mas é um aprendizado que a gente cresce, né? Quando a gente consegue vivenciar essa oportunidade com êxito, não é? Então, assim, depois de tudo que a gente conversou aqui agora à noite, né, eu tenho certeza que todo mundo sai maior, sai mais rico, não é? A gente aprendeu coisas diárias que não necessariamente está no nosso dia a dia, está na nossa rotina. E a gente aqui conseguiu fazer algo assim que as pessoas às vezes não têm muita noção, dimensão do que isso representa, né? Que é a questão de você doar experiência, vivência, conhecimento e compartilhar. Josué citou há pouco o exemplo dos 2 copos e tal. E tem aquela máxima de que conhecimento, vivência, experiência, não é? É algo que você consegue doar e não fica mais pobre, não é? Diferente de se você doa algo material, monetário, você fica mais pobre, mas conhecimento você doa e fica com o seu. E foi basicamente o que aconteceu aqui hoje à noite. A gente doou conhecimento e leva muito conhecimento que ganhamos, né, para casa, para a nossa história, para a nossa vida. Então, eu encerraria dizendo o seguinte, né, que as pessoas possam pensar nisso com carinho e se empenhar em compartilhar conhecimento. Ajudar pessoas, compartilhar conhecimentos, porque aí a gente consegue construir um legado, né, imperecível, né? Um legado que com certeza a gente vai levar para outra dimensão da vida. Bacana, Chico, muito bom, tá certo? Faltou Terezinha falar e Juca, não é isso? Então, pronto, então, Juca, meu amigo, paraibano, recebeu o título de cidadão paraibano hoje à noite. Não é pra chegar aí, rapaz. Como cidadão paraibano. Começa falando oxe, viu? Começa falando por oxe. Olha, outra coisa, viu? Aqui nós temos aqui a legitimidade, são várias pessoas que têm capacidade de dar o título de cidadão paraibano, viu? Já me sinto paraibano, tô lisonjeado por isso. Eu não vou demorar não, mas eu tenho 67 anos de idade e trabalho há 60 anos. Estudei sempre à noite, né? E eu sou um CDF de patrão, né? E eu nem sempre pude fazer aquilo que eu gostaria de fazer. A tua provocação inicial era o que você faria diferente, né? Então, por muitos anos, eu sou gestor há muitos anos, há mais de 40 anos. E eu sempre queria imprimir o meu jeito, mas as grandes organizações que eu trabalhava tinham seus métodos, seus critérios, suas coisas. E aqui na Paraíba, eu acho que é por isso que eu sou muito grato, né? Que eu vim ser praticamente um diretor-presidente independente. Falei, agora eu vou matar a minha vontade, né? E tem muito a ver com a palavra de muitos de vocês, e por último, que Chico falou, de cuidar das pessoas. Então, estou me dedicando muito para isso, né? Eu não tenho mais que ensinar a fazer raiz quadrada, de fazer cálculo estrutural, de fazer mecânica. Né? O que eu desejo é um legado realmente comportamental,
um legado de amadurecimento das pessoas que estão à minha volta. E estou conseguindo fazer isso até para aqueles outros cantos que não estão dentro dos limites da empresa, né? Ei, professor, eu fui até na sua faculdade dar uma palhinha esses dias aí. E estive lá no curso de pós-graduação, dividir experiência mesmo, né? Então, sendo bem objetivo, eu deveria ter começado a fazer isso antes. Então, eu aconselho ao nosso ouvinte aqui, não aconselho ninguém daqui porque vocês fazem bem já, né? Realmente ser um tutor, um mentor, um amigo das pessoas que estão por perto para fazer isso crescer. Muito bom, Juca. Muito obrigado por estar aqui e aprender muito com vocês. O Juca tem sido assim um grande incentivador, entusiasta de pensar em todo o ecossistema, como todos que estão aqui hoje, né? Senão não estariam aqui, tá certo? Eu acho que é disso que a gente precisa. Eu sempre recomendo um documentário que fala que um documentário da Netflix, que é O Começo da Vida, que ele fala que as crianças são verdadeiros cientistas. Aí conta a história da criança, é bem legal para quem é avô, quem é pai, quem é tio, quem tem filho, quem vai ter filho. Eu recomendo esse documentário, sabe? E no final tem uma mensagem que ele diz assim: do que adianta você pegar seu filho e botar ele para estudar fora? Do que adianta você dar a melhor educação a ele se ele vai viver num ambiente onde as coisas são diferentes? Então você tem que pensar que criança é criança, tem que pensar em todas e não só no seu filho. E eu fiquei lembrando ontem da história de Mataraca, sabe? Eu fiquei me perguntando, será que é bom? Será que a gente, se aquilo realmente vingar, sabe? Você pegar uma cidade, isolar, criar tudo e o resto de volta, como é que vai ficar? Fiquei pensando nisso aqui, nessa correlação, não quero entrar nesse debate porque isso dá um outro assunto, mas você gastar tanto isso só num negócio parece meio assim, segregado. Eu lembrei da segregação somente, mas é a minha percepção. Pode ser bom, mas... E aí, Terezinha, dizem que os últimos serão os derradeiros, tá certo? E você hoje está de parabéns, porque você não chamou nenhum palavrão aqui na nossa gravação. Isso é igual a time de futebol. Não elogia o juiz antes de terminar o jogo, né? Terezinha, você tinha deitado 2 palavrão, tá com crédito, nem até agora. Certo. Primeiro, antes de iniciar, eu tinha dito que eu ia quebrar uns 2 copos, né? Acho que eu encerrei sem nem quebrar nenhum, que é bom, porque eu sou meio desastrada. Mas quando você me chamou para ser a primeira a falar, eu fiquei muito feliz. Porque toda besteira que eu falasse, alguém suplantaria, né? E realmente teve muita gente aí me suplantando em cima disso. Mas ficar pro final foi pra lascar, meu amigo. Pra não dizer outro nome, né? Então, assim, eu passei aqui no VAR, aqui ainda não é palavrão, tá? Você escutar isso, muita gente falar cada lição, eu saio aqui hoje com um sentimento muito melhor do que entrei. Mas eu queria somente deixar aqui um desejo. Um feliz 2024 para todo mundo. Acreditar que se você acredita em você mesmo, se você confia em você e se você se prepara, se você estuda, se você se dá o melhor, você terá o melhor ano da sua vida. Não tenho dúvida disso. Eu acredito que quando você confia em você e você se prepara para isso, não tem GPTW que derrube ninguém, né? Então, eu acredito muito nisso. Desejo a todos um feliz 2024. E para finalizar, eu quero dizer que tudo isso só é bom se estiver tomando uma, tá? Então... tá bom. Tá na hora. Obrigado, Terezinha. Gente, meu sentimento é de gratidão por todos vocês, porque, assim, consegui trazer 10 pessoas para que hoje, para esse debate tão importante, assim, não tem preço, sabe, gente? Não tem, assim, uma coisa ficar materializada aqui para futuras gerações. Quem sabe daqui a quantos anos alguém vai estar ouvindo, consultando, dizendo, caramba, alguém já falou isso naquele tempo, ou até, naquela época, com nada a ver, era macrodatilografia, sabe? Então, assim... Eu posso só falar uma coisa? Pode, não deve, fique à vontade. O palavrão? Não, eu sei que tá todo mundo querendo correr. Mas a gente vem de um histórico que Felipe tão bem falou, de evolução de muitas coisas, como ela começou falando da Revolução Industrial. Mas a mulher, ela ainda precisa muito se posicionar em muitos momentos. E eu queria aqui fazer um reconhecimento a você por isso. Porque você trouxe hoje aqui 3 mulheres com direito à voz igual. E eu quero que na próxima mesa dos 10 mais, que vai estar meu amigo Ramon aqui, né, um deputado, eu esteja de novo. Afinal de contas, eu gosto desse negócio. Olha, Ramon gostou tanto da ideia que veio como suplente. Eu vou estar lá, José. Se faltar alguém, eu assumo, tá? Pois é. Entendeu? Mas fica pro...
11. Isso é. Então tá. Por favor, mas o próximo você vai ser o primeiro, viu, Rama? Ficar de frente comigo aqui pra gente debater sobre assuntos e vai entrar a parte jurídica, eu vou trazer também Tiago Lucena. Enfim, vamos fazer o mesa 10 esse ano. E mulheres de novo. Vamos selecionar as mulheres que têm disposição para eu vou ver se eu aceito elas mesmo. Pronto, vamos lá. Então, gente, continuando aqui, assim, é uma gratidão muito grande, porque eu sei o quanto é útil o que a gente está passando aqui para outras pessoas que estão agora com dúvida, que vão poder refletir sobre isso. Eu tenho recebido muitas ligações, muitas mensagens, dizendo assim, Josué, vou na praia caminhando, eu estava assistindo o podcast agora. Ontem o cara mandou uma no Spotify, o número 1 que eu assisto é o Nilton na casa toda, né? Número 1 é o Busca do Gestor. Por quê, gente? Aqui não tem aquele grande nome podcast, mas a gente traz aqui coisas que são reais. A vida real. Não é a vida do Instagram, que é a vida da internet, que muita gente mostra o que não faz. Não são empreendedores de palco que estão falando coisa aqui que não fazem. Aqui são pessoas que fazem, e esse é um perfil de quem vem aqui. Então, Posso assim... acrescentar? Pode, não deve. Quer vir também de novo? A gente faz 10. Eu sou convidada a vir, mas essa tua fala, eu ainda acrescento que o que você faz aqui, você gera, inclusive, a oportunidade de a gente conhecer mais as empresas do lugar. Os empresários que fazem diferença aqui, né? As pessoas que atuam também nas esferas públicas, nas esferas da educação, que fazem diferença aqui, que muitas vezes a gente não conhece as histórias e os bastidores disso. Então, pode não ser o famoso, mas não é sobre isso. É sobre você conhecer mais daqueles que estão perto. E isso inspira outros a terem coragem de também fazerem aqui. Não sair e achar que a oportunidade que tem fora é melhor. Nós podemos ser, assim, atores da nossa própria história. Então... Muito bom. Até mais, né? Exatamente. Muito bom. Eu, antes de fazer a minha fala final, já que você falou isso, sabe? Eu ando o Brasil afora e ando com um bocado de foto de João Pessoa para mostrar nas apresentações. Que eu defendo a minha Paraíba, não com aquele, como é que chama, radicalismo, mas mostrando o que tem de bom. Outro dia, eu vi pastor aquele da Igreja Cidade Viva, onde ele é... Pastor Sérgio dizendo que foi em Brasília, em São Paulo, gravar uns DVDs e mostrou a produção. O cara disse, rapaz, muito bom, né? Nem parece que é da Paraíba. Nossa. E ele falou assim, disse, olha, aquela história que na Paraíba só tem jumento e cabra, é que o único jumento que tinha lá foi o que veio aqui dizer que só tinha jumento, tá certo? Então, assim, aqui tem muita coisa boa. Tá certo? Outro dia eu estava com o projeto com a Energisa, a gente fazia os workshops em Brasília, porque tinha a melhor malha aérea. E estava na sala com 96 empresários, foi quando teve aquele derramamento de óleo aqui no litoral. Não sei se vocês sabem, mas a nossa Paraíba recebeu só gotículas de óleo, não recebeu a quantidade que recebeu Natal, Recife, outras capitais. Depois fiquei sabendo que é porque as correntes marítimas, elas fazem isso aqui, ó. Elas abrem para o lado da Bahia e para o lado do Ceará. Então aqui, por isso, não teve muito óleo. Aí eu falei o seguinte, pessoal, mostrei as fotos e disse, ó, quem tem pacotes para o Nordeste que está cancelando, vá para a Paraíba, porque na Paraíba não tem isso aí, tá certo? E aí, disseram que eu perguntar se era o secretário de turismo. Eu digo, não, sou não, tá? Mas o fato é que eu consegui trazer para cá 96 empresários, fizemos aqui um grande evento, fizemos visita técnica, fizemos um forró para eles aqui, aluguei 2 ônibus da Luco, o pessoal passear o Litoral Sul, a gente fez assim. Então, eu defendo muito, e já passei preconceito também, tá? Só que eu tenho um jeito de ver o preconceito, que eu sou no estilo Daniel Alves, jogar a banana, ele come a banana e continua jogando, sabe? E eu vou escrever um livro, tá, gente? Já tem o título já, tá? Que é Obrigado por não ter me ajudado. Cada vez que eu passo por uma situação assim, aquilo me faz mais forte, sabe? Claro que é o meu modelo, só sai para mim. Mas eu sempre agi de maneira a, quando eu passo por uma dificuldade, tirar aquilo como uma lição. Já contei algumas vezes essa história já, tá? Bom, gente, eu tenho várias preocupações com o futuro, como todo mundo tem, embora saiba que o futuro trará suas próprias soluções. Mas uma coisa que tem me chamado muita atenção é o povo está adoecendo, tá certo? A população está ficando doente. Inventaram TDAH para todo mundo, tá certo? A gente conversa com um funcionário de 20 anos, tá com crise de ansiedade, tá certo? Burnout, não sei o quê. Então, assim, tem muita coisa acontecendo. E eu vi esse final de semana uma coisa que, para mim, foi um direto aqui e outro aqui, que eu vou
replicar para vocês aqui, não é da minha autoria, e eu finalizo com essa história, tá certo? E aí cada um tira a sua reflexão, que é o seguinte: imagine você estar numa floresta e tá perdido, tá procurando sair da floresta, e você encontra um rio pela frente, tá certo? E quando você vê esse rio, eu tenho que atravessar o rio. E só que você olha melhor e se eu entrar eu vou morrer, a correnteza vai me levar. Então eu vou ter que arrumar outra solução. E de repente você resolve construir uma canoa. Pega lá sua faquinha, alguns cipós e corta as árvores, você constrói uma canoa. Sobe na sua canoa e consegue atravessar o rio. E chega do outro lado, você pega ela, amarra num tronco de árvore lá e fica muito feliz por ter conseguido atravessar. Por ter conseguido que ela tenha te ajudado. E você vai embora. Mas na frente, caramba, aquela canoa foi tão útil para mim. Ela foi tão boa. Eu vou lá buscar ela de volta. E você vai lá e pega ela de volta e começa agora a puxar ela na mata. O que vai acontecer com você agora? Puxando aquela canoa. O que isso tem a ver, Josué, com o empreendedor, com o ser humano? Tem tudo a ver, tá certo? Se aquela canoa puder ser transformada em uma cabana, em uma ponte, leve com você. Se não puder, deixe ela lá no lugar dela, que ela foi útil até ali, por mais que você seja grato por ela. E assim é a nossa vida, com muita coisa. Aqui se a nossa vida às vezes com pensamentos que você não consegue comer à noite, no final do dia. Às vezes com algumas amizades que não são mais seus amigos que você pensava que era. Às vezes com alguns colaboradores que é hora de você promover ele para ser feliz em outro canto. Então, que essa reflexão, tá certo? De quais são as canoas, quais são os pesos que você está carregando, tá certo? Porque isso psicosomaticamente falando, eita, não sei se eu falei certo ou errado, tá certo? Vai adoecer, você vai adoecer. Então, leve uma vida com leveza, acredite que existe um ser superior, e se você não acredita, pense na possibilidade de você não acreditar e ele existir, tá certo? E seja feliz, que é isso que interessa. Papai do céu mandou a gente pra cá pra gente ser feliz, e existe 2 tipos de felicidade, aquela situacional e aquela estruturada. A situacional é aquela que você só é feliz se eu te der algo, tá certo? Só é feliz se eu tiver um aumento, só é feliz se meu time ganhar, só é feliz se disser que me ama. Essa é a situacional. E a estruturada é o seguinte: acredito em Deus, estou aqui que tenho um propósito, vou fazer o meu melhor e, como diz Cortella, né? Faço o meu melhor enquanto condições melhores não vêm, fazer melhor ainda. E toca em mim que eu resolvo, e amanhã é outro dia, como eu gravei um vídeo recentemente, dizendo que seu melhor amigo é seu travesseiro, porque com ele é você com ele mesmo. Então, se você tiver uma boa noite, seu travesseiro, você tem também no dia a dia, tá, gente? Gente, obrigado demais a quem nos acompanhou até aqui. Que Papai do Céu aí nos permita fazer outros como esse, que vocês aí tenham um retorno maravilhoso para casa, que tomar o vinho, né? Seja bom daqui a pouquinho, não é isso? E que a gente possa realmente aprender um com os outros, porque aquilo que a gente divide se multiplica, tá certo? Compartilha esse episódio aí. Você multiplica. Então compartilha esse episódio aí com outras pessoas, e muito obrigado mais uma vez a todos vocês, tá, gente? Muito obrigado.